Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas e navega em saúde, comportamento, sociedade, comportamento, saúde. Faz a ordem. Não, a ordem com uma pitada do que, Júlio? Amor, terror, humor, comédia, emoção, tristeza, conhecimento, experiência aplicada. Então, para você que está chegando agora, se inscreva no canal, curte, ativa as notificações e compartilha para quem precisa saber do tema de hoje. É, porque o tema de hoje é orto. Orto o quê? Orto do... Ortopedia. Não. Molecular. Ortomolecular. Vocês já ouviram falar dessa Conhece? prática ortomolecular e o envelhecimento? Hã? Como que é essa sinergia? Qual que é a importância? Tem tudo a ver ou nada a ver? E para falar sobre isso... Quem que a gente chamou, Glauco? Vai. É uma honra primeiro recebê-lo aqui. Tenho 20 anos de mercado, acho que conseguir isso aqui é uma dádiva, um presente. Uma dádiva dos ninjas. O pai da ortomolecular, Efraim e Vanessa Cedrone, da farmácia Cedrone. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A sala é nossa. E obrigado. E eu quero começar com uma pergunta. Já quer começar? Nossa, não quer deixar nem eles falarem logo. Tá ansioso. Doutor, eu tô feliz. É por isso. Não, manda, Júlio. Mano, eu quero perguntar por que o ortomolecular? Da onde que você... É uma história muito interessante. Primeiro, um enorme prazer de estar aqui junto com vocês. Como você falou que a sala é nossa, eu vou aproveitar no fim para levar todos os aparelhos, já que está gravado e está claramente estabelecido que a sala é nossa. Exatamente, é uma prova. Já vou tomar posse daquilo que é nosso. Agora, indo direto para o assunto, foi um acidente de percurso. As coisas da vida sempre acontecem, não foi uma procura incansável atrás dele, não. Eu, em verdade, morava nos Estados Unidos e eu, por alguns acidentes de percurso, tinha que mudar o visto americano para um visto para poder ficar definitivamente lá. Eu já tinha revalidado o diploma lá, tinha que sair por 2 meses. A minha mulher passou toda a sua infância no Brasil e falou, vamos passar no Brasil. Desde o dia que cheguei no Brasil, todo mundo falava, fica. E ela que queria ficar, ficou perfeito para ela. Aí, então, eu falei, tá bom, vamos ficar 6 meses. E eu mando uma carta aos Estados Unidos, que morreu alguém e precisamos... E desse são 43 anos que se passaram. Em 1900... Ixi, olha só, a Alexa quis falar. A Alexa quer participar. Ela ficou com inveja. Ela quer interagir com o doutor Efraim. Quero saber ela falou agora. Gente, a gente, olha só, desculpa, doutor. Ela tá vendo? Ela quer entrar na conversa. É parte do podcast. Sim, tem vida própria. E aí, em 1983, quando eu estava morando aqui, eu vi um material em um jornal comum, um jornal americano, falando sobre aquela ação. E achei que o negócio era muito interessante, eu nunca tinha visto ele nos Estados Unidos, e na curiosidade fui atrás dele. E na época não tinha condições econômicas como para desenvolver todo o processo, trabalhava junto com o Dr. Tufik Matar na época. Ele é um dos próceres da ortomolecular, ele é um cara que era muito bem vinculado. E nos Estados Unidos, lembro uma secretária de uma sociedade americana chamada American College of Advanced Medicine, que estava em Los Angeles, mas eu estava em Nova York. Falei, não posso ir a Los Angeles, mas preciso de material científico e não posso te pagar. E ela mandou um pacote, é raro isso acontecer nos Estados Unidos, ela mandou um pacote por Federal Express, Night Delivery. Ao dia seguinte eu recebi em Brooklyn, tinha todo o material científico, e antes de ir aos Estados Unidos já tinha falado com o pessoal de farmácia para fazer manipulação de injetável na época. E assim nasce a ortomolecular. Eu lembro que o primeiro paciente era um padre evangélico.
que tinha sofrido um AVC, um derrame de pouca intensidade, e a gente começou a fazer, mas ele tinha um amortecimento e uma dificuldade de movimentação no braço e uma pequena dificuldade para falar, e o AVC foi recente, tinha menos de 2 meses de evolução, e a gente começou a fazer o tratamento endovenoso e surpreendente, ninguém sabia o que ia acontecer com o resultado, o paciente começou a movimentar tudo, a falar perfeitamente, o que mostra, bom, essa é uma história mais científica, podemos pular lá dessa. Esse mesmo ano, uns 6, 7 meses mais tarde, o Fantástico faz um programa sobre a quelação. E na época entrevistaram o Dr. Zerbini, que é considerado o cara que fez o primeiro transplante de coração no país, e fomos entrevistados nós, caí como gaiato no navio. Imagina, se depois de 43 anos eu falo um português como este, imagina como falava naquela época, né? Bom, hoje o doutor não fala nem português nem espanhol, né, doutor? Vamos combinar. É que como dou aula em português, dou aula em espanhol, já e às vezes o inglês é o único que não me confunde no meu. Ele não entra, o inglês nem vai. O inglês não confunde no meu. Imagina o que eu falava no Fantástico em 1984. O ano em que eu nasci, doutor. Imagina, para mim, paletó era saco. Onda Q do eletrocardiograma era onda Q. Mas nada está errado. Q está certo. É dizer, é só um problema de tradução ipsiliteral. Paletó é saco. Eu não estava falando palavrão. É dizer, simplesmente estava tendo problemas para me comunicar. A maior parte das palavras são muito similares entre espanhol e português. Mas algumas as diferenças marcam. Então, a partir depois da entrevista do Fantástico, na época o dono da clínica era o Dr. Tufik, e veio assim uma demanda de pacientes, assim como 2.000, 3.000, 4.000 consultas, assim, pum. A gente fazia o soro até nas escadas, botava um prego na parede, era impressionante. Aprendimos muito através disso. É verdade que ele mandava tudo para fazer aquela ação e não tinha necessidade. E aí fiz um primeiro trabalho, incluindo, acho que em torno de 1870 pacientes, publiquei na revista Medical Reports e comecei a separar o joio do trigo. E aí nasce um novo conceito, que é o conceito dos radicais livres. E esse conceito realmente veio e fixou-se no mercado. Esse conceito ganhou muita fidelização, tanto que a quelação, até o ano 2012, ele era altamente controverso. O governo americano, através de um trabalho prévio que eu fiz para o Hospital dos Veteranos nos Estados Unidos, eu morando no Brasil, que estabeleci um novo protocolo para o uso da quelação, publica o primeiro trabalho depois de gastar $30 milhões, através de um estudo feito nos Estados Unidos e Canadá, mostrando a eficácia do tratamento da quelação. Bom, mas isso já é parte da história. Em todo esse tempo, o movimento cresceu muito, entre críticas e não críticas, o que muita gente acha que a prática ortomolecular é um substitutivo, que a gente só faz ortomolecular e não faz nada. Tratam como medicina alternativa, né, doutor? Sim. E, em verdade, todo o que se faz em ortomolecular é oficial, todo está no dicionário de especialidades farmacêuticas. A gente não produz, não usa produtos homeopáticos, não inventou a roda, não vai catar na Amazônia alguma raiz e amacera na frente do paciente e bota como aquele negocinho. Igual a gente colocou as coisas aqui. A gente não faz nada disso. Todo está no dicionário de especialidades farmacêuticas, todo é aprovado pela Anvisa, seja como nutriente ou seja como remédio. Então, todo tem que passar pelo crivo deles para a gente poder utilizar pelas diferentes vias que vão ser utilizadas. Todo mundo tem que entender, que nos acompanha, que a medicina existe uma só. Não existe a medicina A, B ou C. A medicina básica é aquela que aprendemos na universidade. Aquela nos ensina como o corpo funciona, para onde vamos, e quando o corpo não funciona bem, como aparecem as doenças, como podemos identificar os problemas que nos levam às doenças. Agora, qual é a diferença básica da ortomolecular com o clássico que se faz? O clássico é um script. É um script pré-pronto e é estabelecido entre a classe médica e a indústria farmacêutica. Se você entrar num hospital e você tem uma pneumonia, já tem um script pronto, tem que dar isto, tem que dar isto, tem que dar isto. Se o paciente morre com tudo isso, chama-se fatalidade. Se você decide sair do script
e põe Y ou Z no meio do caminho e o paciente morre, chama imperícia, negligência e imprudência. Então, o script é um tipo de uma garantia de que você não vai ser incomodado se eventualmente o paciente for mal sucedido. E esse script hoje em dia se chama diretrizes, que são diretrizes estabelecidas de lo que você pode ou não pode dar para o paciente. Mas todo mundo esquece de que não existem dois iguais. Por muito de que vocês sejam gêmeos, se você fizer sua impressão digital, você vai ver que a dele é diferente à tua. Entendeu? Então, não pode existir um tratamento igual. Eu não posso dar o mesmo paletó no saco. O mesmo paletó para você ou para a Vanessa, não vai, em algum vai sobrar, em outro vai faltar. Então, não é que o mesmo remédio vai fazer a mesma coisa na mesma situação. Então, se todo o que aprendemos na faculdade, todo o que a farmacologia nos dá, seria perfeita, não apareceria a homeopatia, não apareceria a acupuntura, não apareceria o ozônio, não apareceria nada. Todos esses fenômenos apareceram por a falta de resultados do que classicamente fazemos. Então, muita gente, de uma forma muito inteligente, vai a procurar algumas opções que possam servir para complementar o que fazemos oficialmente. Então, nós não deixamos de fazer o oficial. Nunca. É assim, você vai tratar com antibiótico uma pneumonia, você vai tratar com um remédio para colesterol, se necessário, se não responde à dieta, se não responde ao exercício. É claro que você vai utilizar a droga se for eventualmente necessário, só que qual é também a diferença? Nós usamos quantidades menores. Nós não usamos as quantidades clássicas, por isso que entra o conceito da manipulação. Porque se você tem que usar uma droga X 5 miligramas, você sabe que a droga X funciona com 1 miligrama. Vou te dar o exemplo mais clássico. Você vai para os Estados Unidos e de repente você está com uma baita dor de cabeça. Você entra correndo na Walgreens, que é uma farmácia lá nos Estados Unidos, chega no farmacêutico e fala: "Hey mister, can you give me 600 of ibuprofen?" 600 miligramas de ibuprofeno, o cara vai se virar para você e vai te falar: "Do you have a prescription?" Tem uma receita? Não tenho receita. Então, desculpe, eu não posso vender. Que pena. Você dá meia volta e vai nas prateleiras. Nas prateleiras você tem 1 milhão de marcas de ibuprofeno de 200 miligramas. Quem impede você comprar todas elas, tomar 3 e você tem os 600 miligramas? Nada. A mesma coisa, se você for na farmácia e pede pantoprazol de 40, ele vai te falar: "Tem prescrição?" "Não, então não posso vender." Você dá meia volta e vai na prateleira e tem pantoprazol de 10. Eu posso tomar 4 e nada me impede. Eu estava na Inglaterra, fui a dar um curso e estava com uma baita dor na coluna, que e Lula ficou até com inveja de mim, porque eu fiz a troca da cabeça do fêmur e ele acha que amanhã vai trocar ele no mesmo hospital que eu troquei. Eu me sinto muito importante. Então, de repente eu entrei e perguntei: "Tem diclofenac sódico?" Ela falou de 100 miligramas, que é o clássico remédio que se chama Voltaren. Ela falou: "Não tem prescrição?" "Não, mas eu sou médico." Não, mas tem licença para exercer aqui na Inglaterra?" Não tenho. "Então, sinto, não posso." "Mas pode ir lá na prateleira, que vai encontrar." "É claro, eu encontrei diclofenac sódico de 20 miligramas. Você pode tomar 5 e estourar uma úlcera gástrica da mesma maneira que tomar o comprimido." Com certeza. Qual é o ensino disso? A indústria farmacêutica, quando tem a patente, quando ela vai lançar o produto no mercado, ela estuda até a dose máxima que a droga é tolerada. Se chama LD50. Quantos coelhinhos matamos com a droga? Se não matamos eles, essa é a dose que podemos vendê-lo, para poder utilizar o maior valor adquisitivo. Quando perde a patente, ela coloca no mercado 500 mil produtos similares para eles baterem entre si, quando eles têm com doses menores, mas mantendo a fórmula mãe na fórmula habitual de 600 miligramas, por exemplo, do ibuprofeno. Então, todo mundo sabe que o ibuprofeno 200 funciona igual que 600, porque senão a indústria não é louca de botar na prateleira 200 miligramas e não funcionar, vai ser criticada e processada, porque os 200 e os 600 funcionam exatamente na mesma enzima, é exatamente o mesmo funcionamento, com uma vantagem: o 200 tem menos efeitos colaterais que o de 600. O de 600 tem 3 vezes mais efeitos colaterais que o de 200. Mas inicialmente não interessa, porque eu posso cobrar 600 e não preciso cobrar 200. Quando eu perco a patente,
deixa que o mundo sabe e cada um se vire por sua conta. Então, uma das diferenças básicas que existem é que você pode usar muito menor concentração de antidepressivos, mantendo os resultados e minimizando os efeitos colaterais. Então, se você entrar na internet e você colocar, gente, antidepressivos em baixas doses e sua eficácia, você vai encontrar centenas de trabalhos. Corticosteroides em baixas doses, você vai encontrar centenas de trabalhos. Então, o problema é que as pessoas não procuram. As pessoas esperam que o cara que traz a propaganda te traga aquele folhetinho que te fala na última página, tem 500 miligramas, tome 2 vezes por dia, etc, etc. É o que todo mundo espera. Tem 4 ou 5% do mercado que fuça, que vai atrás, que quer conhecer. A medicina é um processo em constante evolução. Não para nunca. Nunca. Tinha um angiologista, um vascular professor da USP, Ivanino Valle de Moraes. Ele falou a palavra mais inteligente que eu ouvi em medicina, a temporalidade da verdade em medicina. Quer dizer, tudo em medicina tem uma temporalidade de sua verdade. Nada é absoluto. Quer dizer, não existe absoluto por causa de que a medicina é uma ciência biológica, não é uma ciência exata. Então, ela tem um monte de variantes. Eu vou falar um tema daqui no evento de saúde integrativa em novembro, vou falar sobre saúde de gênero. Porque agora ninguém mais quer falar em gênero, não é? Todos, todas, não sei, eu estou um pouco velho e aparece esse negócio, e vou mostrar que existem claras evidências entre homens e mulheres. Porque a mulher responde melhor a um anticonvulsivante, porque o homem responde a ela. Porque a incidência de Alzheimer é maior em mulheres que eventualmente em homens. Porque o infarto de miocárdio na mulher é mais silencioso que o infarto. Então, se não temos gênero, não vamos saber diferenciar um infarto de miocárdio silencioso em uma mulher, qual é a característica que ele produz, e vai passar batido. Porque ele é todas. Então, sendo todas, tem que pensar que tem que ter dor no peito, com irradiação. Então, as coisas estão evoluindo, eu ando um pouco triste por causa disso. Eu não sei se estamos indo para melhor. Nós evoluímos muito nos últimos 50 anos. Em 1950, você, se vivia até os 45 anos, podia considerar-se um luxo. Aos 55, 40, você... Meu Deus, eu tenho mais 4 anos. Não, chegava aos 40, a mulher principalmente já estava acabada. O homem também, o resto também estava cansado. Os caras estavam cansados, hein? Tava cansado. Jornada difícil. Morria por infecção. Fleming descobriu a penicilina num acidente de percurso, num cultivinho com fungos, descobre a penicilina, mata a infecção, controla a infecção, a perspectiva de vida. De 1950 a 2020, nós dobramos a expectativa de vida da população. Os remédios ajudaram, sim, porque ajudam muito a manter a qualidade de vida. Se você tem dor e fica sem dor, claro, melhora a qualidade de vida. Mas você tem que resolver o problema de base do paciente. A dor é uma manifestação de alguma coisa que está errada no teu organismo. O teu organismo está gritando, está doendo, está doendo. Então, se você bota um analgésico, você simplesmente está silenciando ele. Não dá trabalho, não enche, fica quieto. E a doença continua evoluindo. Silence. Entendeu? A doença continua evoluindo. Então, é aí que nasce. E hoje a ortomolecular mudou em 500 mil nomes, né? Uns chamam ortomolecular, outros chamam de personalizada, outros de integrativa, eu tenho curiosidade. E aí? Outra de envelhecimento. Nutrologia, é tudo a mesma coisa. Nutrologia, é verdade, tem uma história até interessante. E depois eu devolvo a bola para você, porque eu tenho um problema com o microfone. Quando me deixam o microfone, eu acho que ele é meu. Já falou que a sala é nossa. Falou que a sala é nossa. Rodamos nem churrasco. Mas depois da sala nossa, me senti mais confortável ainda de pegar o microfone. Já estava confortável, né, doutor? Agora está melhor. Eu sei. Então, em 1998, 99, a Ortomolecular faz um evento no Maxud Plaza, no falecido Maxud Plaza. Não? E naquele ano, a Sociedade de Nutrologia ia ser incorporada na Sociedade de Nutrição Parenteral. A Sociedade de Nutrologia, até 1999, tinha 2 sócios, o Dr. Evangelista e a esposa dele. Eram cariocas, com 91 e 92 anos os dois. Claro, estavam... E lá um colega nosso, vou pular nomes, porque o Dr. Evangelista já morreu, então em homenagem a ele eu falo isso, eu nem conheci ele, honestamente. Um colega que viu uma brecha aí, falou, vamos a dar um teste de especialidade em nutrologia
E os primeiros 400 diplomas que foram dados em nutrologia foram na ortomolecular, no Hotel Maksud Plaza, entre 1998 e 1999. Hoje a nutrologia cresceu muito grande. Todo ortomolecular que se sente ofendido, ele sai, vai e faz nutrologia. Então, se quer virar um nutrólogo clássico, ele vai concorrer com um endocrinologista tratando obesidade e com um nutricionista fazendo dieta. Aí todo mundo vai e faz ortomolecular, mas ele se intitula de nutrólogo. E é o direito que ele tem. Por segurança, né, doutor? Por segurança. Por não querer ser atacado. Então, você mencionou de ataque. A ortomolecular não é reconhecida? A prática? Não. Ela é considerada como uma prática. É uma prática, né? Uma especialidade, perdão. Minha pergunta foi... Eu teria gostado de conhecer o senador Valdir Raup, aquele que fez aprovar a ozonioterapia. O único problema que aprovou a ozonioterapia é que qualquer um pode usá-lo. Qualquer um que a tenha a usar. Não é exclusivamente um acto médico. Esse é um dos grandes problemas. Igual que a acupuntura. A acupuntura qualquer um pode fazer. Não precisa ser médico. E existe lei que protege para qualquer cara fazer acupuntura. Entretanto, eu acho que as entidades médicas têm que entender que todo o que é um acto médico deveria ser de exclusividade do médico. E quem mais deveria defender e incorporar ele, seja como prática, como superespecialidade, como capítulo, etc., para mantê-lo na mão da medicina, porque nós respondemos a uma entidade por nossos atos, sejam certos, sejam errados. O público que não é médico, o dentista, por exemplo, não responde se ele está usando hormônio, que nem tem o menor sentido, porque usar os dentes hormônio para deixá-lo com a pele mais lustrosa, não ter ondas de calor nos dentes, ou alguma coisa assim, ou melhorar a lubrificação dos dentes para quando acontecer o ato sexual, ou alguma coisa assim. Quer dizer, até hoje eu não entendo de onde entram os hormônios nessa parte, mas é assim como funciona. Então, cada um acha que o mercado dele ficou muito limitado, então tem que inventar a roda para tentar fazer isso. Eu não sei se algum dia vai virar especialidade, mas eu acho que a nutrologia deveria ter o bom senso de incorporar a outra molecular como um capítulo dentro dela. Seria um golaço que eles fizessem para eles. Porque a minha face nesta briga, eu não tenho muito mais para aportar daqui para frente. Quer dizer, eu também não tenho mais nem coragem, nem acho que me corresponde continuar batendo ou sendo batido constantemente. Eu acho que as novas gerações vêm, alguma coisa vai acontecer, o movimento já está estabelecido, existe. Nós somos responsáveis desse crescimento da farmácia de manipulação. Assim, todos eles deveriam render pleitesia ortomolecular. Quando eu vim morar neste país, tinha 700 farmácias de manipulação, hoje tem 9.000. Nas farmácias de manipulação, naquela época, só faziam creminho. Hoje fazem tudo o que você pode imaginar. Somos o país mais rico do mundo em farmácia de manipulação. Em injetáveis, somos um exemplo. O mundo nos toma como exemplo. Assim. Onde eu viajo, eu conheço 95 países do mundo dando aula. Em onde nós viajamos, o Brasil é um exemplo nesse. Então, já parou de ser exemplo só em futebol, porque também não ganhamos de ninguém. Só de Bolívia. Só de Bolívia e ainda tomamos um gol dele. Ainda tomamos um gol dele. Então, não tem mais isso. Então, mas sim somos uma referência no mundo. Se eu decido, eu já treinei pelo menos uns 7, 8 mil colegas fora do Brasil. No Brasil já passou de 25 mil. Mas pelo menos treinei uns 7, 8 mil. Então você tem o ortomolecular. Em Canadá, este ano, o evento que nós tivemos aqui foi feito em parceria com a maior instituição no mundo que se chama ISOM, International Society of Orthomolecular Medicine. Inclusive a posse do novo presidente foi feito aqui no Brasil. Essa é uma entidade canadense, é a mais antiga do mundo. Eles já estão no Congresso número 53. Nós estamos no 35. Qual é a diferença deles com nós? No Congresso deles, eles votam 200 os médicos. No Congresso nosso, nós votamos 3.000. Por isso que eles vieram para participar junto conosco. Caramba, 200 para 3.000. E para complementar a importância que tem hoje a ortomolecular, não tem indústria farmacêutica que não vende produto ortomolecular pronto no mercado. Se você olhar glucosamina, rhodiola, curcumina, UC2, as vitaminas, os minerais, todos estão vendendo vitaminas. O cara da Ultrafarma sai na televisão vendendo todas as vitaminas. O dono de quem patrocina
CIMED? Não, quem patrocina o estádio do Corinthians, a nova Neoquímica. Tem uma propaganda na televisão toda a linha. Ele compete com Ultrafarma com os mesmos tipos de vitaminas. Então, está lotado. Mas estamos cegos. Não está? Por isso que eu escrevi 100 livros. Essa é a única razão. Porque aquilo que você fala, o vento leva. O que você escreve na pedra, fica para sempre. Pegou? Se você que está chegando agora, está gostando do assunto, não conhece, eu sou o Glauco Júlio, se inscreva no canal, deixe seus comentários, acione as notificações, encaminha para quem está precisando sobre esse assunto. Tirar essa dúvida. Sim. E like, ó. E senta o dedo no like. Gê, pode deixar. Pode deixar, Gê. Senta o dedo no like, senão a gente apanha aqui, ó. O like. Doutor Efraim, você falou sobre essa questão da... Você quer falar alguma coisa? Uma aula sobre o... Não, e um legado, né, que é eterno. É eterno. Eu falo muito isso. Mesmo que daqui a alguns anos, ele sempre fala que vai parar, né? Há muitos anos. Eu ouço isso há 15 anos. Só 15 anos. Né, doutor? Então, assim, mesmo que ele pare, por motivos, quero descansar, não quero mais. O legado dele é eterno. Nossa, a quantidade de pessoas, de profissionais que ele treinou, que ele ensinou, as vidas que ele mudou, não só dos profissionais da saúde, que conheceram a medicina de verdade, mas os pacientes, a qualidade de vida desses pacientes. O que ele acrescentou de anos para esses pacientes e também qualidade de vida nesses anos, que foi o mais importante. Né? E falando da manipulação, né, Van? Você só 18 anos de visita? Só 18 anos de visita. Só ela visita, vai lá com visita ele até hoje. Visito, né? Dessa questão que ele falou do número de farmácias que ele começou, né? Quando ele começou, 700, você falou, né, doutor? Hoje, se tivesse isso. Hoje 8 mil e alguma coisa, né? Quase os 9. Faturando aí quase 9 bilhões esse segmento, cresce 15% aí ao ano. E 80% do faturamento de uma farmácia de manipulação depende de receituário. Totalmente. E como que é, Van, essa questão da suplementação, da importância do ortomolecular com a farmácia? Farmácia e um médico. O que você pode contar aí pra gente? Quando eu cheguei em São Paulo, recém-formada, eu caí nas garras do Dr. Efraim no primeiro ano que eu estava aqui. Comecei a fazer a pós-graduação em nutrição clínica, ortomolecular e fitoterapia. Curiosidade, tremeu a base quando foi visitar ele? Tremi. Nossa, eu era super tímida, né? Minha irmã, a Vilma, tá aqui, ó, ela pode falar. Eu tinha vergonha de tudo. Nunca me imaginei na área comercial, na vida. Não comenta nada. Vilma, tira a Vilma da sala. Eu vim para São Paulo para ser supervisora de produção. Hoje eu nem me imagino dentro do laboratório, né? Então eu fiquei 6 meses como supervisora de produção e depois eu fui para a área comercial. E eram 2 anos de pós-graduação ali com o Dr. Efraim e um pouco antes de terminar a pós, ele me convidou para dar aula. Aí eu comecei a dar aula na FAPES, né, doutor? Aí dei aula também na Bolívia, na Argentina, no Rio de Janeiro, por um tempo. O doutor acreditou bastante em mim, né, doutor? Aí ela virou comercial, então. Tá vendo? Terrível. Mas, enfim, o que eu vejo, as farmácias de manipulação, o mercado magistral cresceu muito com a ortomolecular. Por quê? Qual é o princípio da ortomolecular? Tratar individualmente cada paciente, com a individualidade bioquímica de cada paciente. Linus Pauling já falava em 1950. Como que chama o Dr. Williams, que também era um bioquímico? Roger Williams, também. Em 1956, ele falava da individualidade bioquímica. Então, como o doutor falou, se eu pegar um paletó, se eu pegar uma camiseta tamanho M, cabe em todo mundo dessa sala? Acho que não, né? Aqui não cabe. Em mim não cabe, não. Não passa nem no... Não, e vocês que são gêmeos idênticos, mesmo vocês, gêmeos idênticos, vocês têm necessidades diferentes. Totalmente diferentes. A individualidade bioquímica de cada um. O organismo humano, ele é único. Então, a farmácia de manipulação, ela funciona com esse princípio da individualização de uma fórmula. Na dose que você precisa, na quantidade que você precisa, na associação que você precisa de ativos, né? Sem o desperdício, sem que o paciente pegue na prateleira um determinado medicamento ou polivitamínico e tome por 1 ano, sem acompanhamento médico, que as pessoas acham que um fitoterápico, por exemplo, que é inofensivo, né, doutor? É o que mais causa problemas hepáticos. Fitoterapia, gente,
quem toma assim, ó, a torta e a direita, não existe isso, não pode. Acho que até vamos falar, tá vendo, pessoal? Por isso a gente fala, não se automedicação. automedice, não se automedique. Procure um profissional de saúde, um farmacêutico, um médico, mas não faz isso não. Sim. Então, o princípio da individualização, o princípio da farmácia de manipulação é a fórmula individualizada, a fórmula personalizada. Então, é o que caracteriza a farmácia de manipulação. Então, gente, só um recado. Não dá para ficar fazendo nada de fórmula em larga escala, porque tem gente que faz. Porque isso descaracteriza totalmente a individualização do paciente. Não adianta fazer uma fórmula na dosagem de 10 miligramas para todo mundo. Mas acontece. Então, por isso que a ortomolecular ela anda em conjunto com a farmácia de manipulação. Então, a farmácia, o mercado magistral cresceu muito com a ortomolecular. Deve muito à ortomolecular. Porque depois vieram a nutrologia, vieram a medicina integrativa também, mas o embasamento é todo da ortomolecular. Eu converso com muitos médicos que vieram da mesma escola que eu, né, doutor Efraim, e foram fazer outros cursos, outras vertentes, outros vieses ali. Ninguém dá o mesmo embasamento do que a FAPES, o doutor Efraim. Por quê? A base mesmo vem dali, vem da ortomolecular. Então, assim, eu valorizo muito porque realmente eu sou suspeita porque eu amo farmacologia e bioquímica, né? É saliva. Então, eu fui trazendo a farmácia a Cedrone para esse lado da suplementação mesmo. Então, eu nunca... Quem gosta muito de cosméticos é a Vilma, mas eu sempre levei a farmácia como especialista mesmo em suplementação. E hoje nós somos especialistas também na suplementação de autistas, tá? Porque nos últimos anos nós fomos nos aprimorando, tornando nossas formulações também totalmente clean label, sem adoçantes artificiais, sem corantes, totalmente clean. Então, eu falo que os médicos nos ajudam demais, porque... Os professores, né? São os nossos professores e nos estimulam a estar sempre nos aprimorando. Não, com certeza. Então você viu muita coisa, né? Então você imagina? Vi. Acompanhei muita coisa com o Efraim, aparecendo no Fantástico, né, doutor? Nas reuniões, depois disso. Mas é um caminho, é uma jornada, uma trajetória muito bonita, doutor Efraim, assim, sempre perseverando muito, porque apanha bastante, né? E buscavam você? O que apanham? Em verdade, o maior problema que sempre existia era o fato de participar de cursos e eventos e que na concepção das entidades que regulam a medicina no país estaríamos ensinando coisa errada para eles. Mas eu, por exemplo, tenho 100 livros publicados. Todo o que existe em ortomolecular está nos livros. Eu nunca teve uma ação judicial por causa do livro. Não te parece meio irônico? O livro é a melhor mostra, o melhor testemunho prova, né, contra mim que poderia existir. Contra si mesmo. E nunca teve. Então, a maior parte das denúncias nascem dos próprios colegas. Tem colega que nasceu para aplaudir desta tribuna e não aceita o fato de que ele não possa estar usando o microfone, entendeu? E ele então manda uma denúncia e fala, não, o Efraim fala. Eu lembro uma última denúncia que eu recebi de que ele estava indo embora do país porque ninguém reconhecia os méritos dele, mas o Efraim continuava dando aulas e coisas por aquele estilo. Então esse é o tipo de denúncia. É a mediocridade do mercado, você tem que lidar com ela. Eu entendi de que isso era inevitável e, ao princípio, sofro toda vez que acontece isso. Ninguém é de ferro. Sim. Passei noites inteiras sem dormir, tentando ver de onde era tão criminal que o Gilmar Mendes me ia dar 17 anos, talvez, de cadeia ou alguma coisa assim, por causa de que destruí toda a idiosincrasia da medicina brasileira ou alguma coisa pelo estilo. Mas não, a medicina brasileira se beneficiou muito da ortomolecular. Hoje as indústrias entenderam a importância da ortomolecular. Os pacientes que têm um melhor nível intelectual começaram a entender qual é o negócio. Mas as pessoas começou, se você faz ele com patrocínio do SUS, por exemplo, terminaria sendo um procedimento muito barato. Está certo que ele é um procedimento hoje caro,
porque ele terminou sendo elitizado. Uma coisa quando você compra um Fusca, outra coisa quando você quer comprar uma Mercedes-Benz. Os dois fazem exatamente a mesma coisa, mas por alguma razão a Mercedes-Benz custa 10 ou 20 vezes mais caro. Então você terminou elitizando justamente porque as classes sociais mais ilustradas começaram a entender a importância de você reequilibrar teu organismo. E para reequilibrar teu organismo, você não precisa pôr tudo lá dentro. Você tem que entender o que falta, para onde falta, o que é o que você quer fazer. Então, quando vocês falam não se automediquem, muitas vezes o uso do suplemento pode não te fazer nada de ruim. No máximo, você vai urinar e evacuar um monte de suplementos, vai enriquecer teu banheiro. Mas não vai te fazer, mas não vai te fazer absolutamente nada de ruim. Então, muita gente fala, se não faz mal, vamos aproveitar para ver se alguma coisa faz bem. Não. A ideia do suplemento é que se você tem eu tenho uma característica, eu atendo pacientes graves. E do pessoal que dá aula, eu sou provavelmente o único que está no mercado que ainda atende pacientes. A grande maioria parou de atender pacientes graves, há muito tempo. Atendo de tudo, mas normalmente sou uma referência no mercado para situações que o mercado tem dificuldades para resolver. Isso dificulta que eu me aposente, é verdade. Se não fosse por isso que eu não entendi. Agora eu tenho um compromisso até moral com esse tipo de paciente, não seria muito justo falar, hoje eu vou fechar, vão todos tomar naquele Inclusive, lugar. Inclusive na pandemia, né, doutor? Não foi... O doutor não conseguiu fechar, doutor... Não, mas nunca, é verdade, nunca tentei realmente fechar. Sempre tive a vontade, falei, vou me dedicar só à parte educativa e vou parar de atender. É diferente, quando você prescreve uma receita, você está dando um título, uma responsabilidade ao paciente. Quando você ensina, você está dando informações aleatórias e espera que o colega assuma elas e utilize da forma mais inteligente possível para benefício do seu paciente. Quando você está assinando uma receita para o paciente, você está assinando um compromisso. Tá bom? É um compromisso de meio, não é um compromisso de fim. A medicina não promete resolver todos os problemas. A medicina promete fazer todo o possível para reordenar teu corpo para que você volte a funcionar como um ente social. Essa é a diferença básica. Então, você não pode prometer como médico, você está na cadeira de rodas, vou fazer como Cristo, levanta e anda e você vai andar. Não existe. Não existe. Que faz isso em evento de coach, já viu? Não, é na igreja. É na igreja. Você vê muito. Você vê uns cânceres que somem de repente do mapa, etc. Mas, então, esse foi digamos, meu maior trauma e, ao mesmo tempo, o maior prazer que me dá ver, você não consegue resolver o problema de todo mundo, depende do momento em que eles chegam para você poder ter alguma oportunidade de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Mas a chance sempre existe. Eu relembro, tenho uma paciente que foi minha, já faz uns 30 anos, e atendi o pai e a mãe que morreram nas minhas mãos, e ela é uma paciente hoje que está internada, e é uma paciente diabética, péssima paciente, não faz nada certo, já está fazendo diálise por causa que o rim parou de funcionar na última internação dela, e porque ela quebrou uma perna e ficou em casa muitos dias até pedir o socorro, e depois, quando fez o socorro, a cirurgia não foi bem sucedida, teve que operar 1 ano e meio depois, e por insistência para operar, porque ela estava em cadeira de rodas, foi operar, fez uma infecção e hoje está com uma infecção brava na perna. Então, no hospital, quando ela internou, a primeira indicação foi, vamos amputar a perna. Essa paciente vai morrer se amputar a perna. Ela não tem estabilidade emocional nenhuma para suportar uma... Aí eu pedi uma foto da perna e vi que a perna estava razoavelmente inteira, não tinha nenhuma área preta, que são as áreas de necrose. E aí falei com o colega lá e falei, vamos tentar uma tentativa, vamos abrir uns buracos para fazer uma fístula, para que a infecção saia, mientras o antibiótico tenta funcionar. A última coisa, e depois você entra, debrida, tira os fios, os cabos que colocaram lá dentro, e vamos torcer para ela poder salvar a perna. Pelo menos teve o bom senso do colega e ele optou por eventualmente tomar essa decisão. Mas aí você tem que ter a empatia e pensar nas possibilidades que você vai dar para o paciente. Porque amputar é a coisa mais simples do mundo. E às vezes você, se não amputa e lá em cima, você vai fazer a amputação como uma salame, né? Você vai cortando, até chegar ao ponto... Então,
Isso me ensinou muito na vida. Eu aprendi muito com isso. E você vê que eu não tenho, oficialmente eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho participação nas mídias sociais. Faz muito tempo que não ia para dar uma entrevista como essa. Eu odeio a ideia de receber pacientes através da propaganda ou da entrevista, porque aí o paciente vem cego, ele não sabe para que ele está vindo me procurar. E a forma que a mídia vende também a ortomolecular, né, como algo milagroso, e não é. E eu pensando que é só uma dieta ortomolecular ou uma suplementação ortomolecular. Na verdade, é um conjunto de medidas para tornar aquele organismo saudável de verdade, né, melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Um dos grandes problemas da ortomolecular é justamente a mídia. Mas não a mídia do cara da mídia, senão do médico. Sim. Que ele usa os Instagrams, os Facebooks, para vender a ideia de soluções mirabolantes. Durante a época do Covid, muita gente, através de Instagram, de Twitter, etc., vendia a ideia de que a ortomolecular tinha um soro mágico que funcionava como uma vacina, que controlava e tratava o Covid. Pelo amor de Deus. Teve, claro, muita gente que fazia isso. E essas coisas são você se aproveitar do momento e de uma forma pouca ética, etc. E claro que quando o cocô cai no ventilador, um dos lugares onde ele se esparrama é justamente na minha clínica, porque dá a impressão de que nós estamos ensinando essa coisa. Então, quando você sai da universidade, e a universidade te dá o diploma, ele te dá um diploma indicando que você estudou as matérias que existiam na universidade. Daí para frente, a responsabilidade de teus atos depende de tua ética e de tua moral. O mesmo acontece com nossos alunos. É assim, nós damos para eles todas as armas. Agora, como eles vão usá-las no dia a dia, como eles têm seu passado de ética e moral, é que vai determinar como eles vão entrar no mercado. Então, o jovem hoje, a coisa mudou muito hoje na história dos jovens. Na minha época, a gente casava pela emoção, não pela razão. Assim, pegávamos, tínhamos 20, 22 anos, todo mundo que vamos casar. Ah, não, mas não tem porra nenhuma, mas não tem importância. Você vai trabalhar e vamos casar. Vamos casar. Dá um jeito. Hoje é por conveniência, né? Hoje, aos 45 anos, ainda não fez R$1 milhão, não conseguiu a casa, não tem carro. Não posso casar. Não, tem que esperar. Essa é uma desculpa, hein? Eu vou casar, não. As coisas mudaram muito. Hoje todo mundo quer ir a um curso na sexta-feira e na segunda-feira ia faturar R$1 milhão com esse procedimento. Então a gente tem que começar a entender que as coisas tem que ir se evoluindo de uma forma inteligente e lenta. A ortomolecular nasce com Linus Pauling. Esse foi o grande erro da ortomolecular. Linus Pauling foi 2 vezes prêmio Nobel, uma vez de química. Ele é o cara que por primeira vez encontra alteração genética no organismo chamado polimorfismo, sem esse nome, em uma doença chamada anemia falciforme. É uma anemia que só acontece na raça negra. Tá? Tem suas características, mas esse nome. E depois ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Saibam vocês que Linus Pauling deve ter sido um cara muito chato, porque até a própria família não tolerava ele. Eu conheci Linus Pauling pessoalmente. Eu falei num mesmo evento, 2 vezes no mesmo evento com Linus Pauling, porque Linus Pauling estava muito envolvido com a sociedade ortomolecular, e tanto em Canadá quanto nos Estados Unidos. Linus Pauling morre com 92, 93 anos. E ele foi portador de um câncer de próstata quando ele tinha entre 60 e 70 anos. E naquela época, morrer de câncer de próstata era a coisa mais comum. Hoje não mais. Morrer naquela época era a coisa mais comum. Quando ele morreu com 93 anos, todo mundo ria dele. Falava, olha, ele tomava 16 gramas de vitamina C por dia e morreu com câncer de próstata. Pô, ele morreu de velho, ele morreu com 92, 93 anos. Galera, pelo amor. Imagina sobreviver 30 anos. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Linus Pauling não era médico. Esse era o problema. E o médico, a metade acha que Deus, outros já incorporou ele como próprio. Então ele não pode entender. É isso mesmo. Ele não pode entender de que possa ter inteligência no mercado. E Linus Pauling, claro, tinha um cérebro por cima de qualquer ser humano vivo que existe, assim como, por exemplo, Roger Williams, o cara que identificou os radicais livres. Então, em 1960, ele falou assim... Descobriu também o ácido fólico. O Linus Pauling. Não, o identificar o Roger Williams. Roger Williams. E todo mundo acha que Linus Pauling descobriu vitamina C. E Linus Pauling nunca descobriu nada de vitamina C. Quem descobriu vitamina C é um outro prêmio Nobel
20 anos antes, chamado St. George. Ele que descobriu a vitamina C. Só o Linus Pauling lhe deu importância dentro do seu conceito e dentro da inteligência que ele desenvolvia da vitamina C. Então, Linus Pauling falou assim, o corpo está formado por moléculas, milhões e milhões de moléculas. Então, lógico, quando essas moléculas estão em equilíbrio, nós temos saúde. Quando essas moléculas saem do compasso, nós temos doença. Aí chamou ortomolecular. Orto-equilíbrio, equilíbrio das moléculas. Claro que se você for a Buenos Aires e falar orto lá, vai te dar um monte de problemas, mas a ortomolecular vingou na Argentina, porque orto é um componente do aparelho ginecoide, etc. Então, não vamos ver, mas lá se chama ortomolecular igual, mas ele tem um conteúdo até eventualmente pejorativo nesse caso. Então, aí nasce o conceito da ortomolecular, e que era o que Linus Pauling falava. Vamos dar os elementos que são necessários. Então, de repente, você vê um trabalho publicado na literatura e diz as vitaminas e antioxidantes não reduzem a doença cardiovascular. O que você tem que fazer é comer verduras, legumes, frutas, etc., porque todas elas têm as vitaminas. Então, onde está a inteligência humana? Se comer legumes, verduras, frutas são o que resolve a quantidade de antioxidantes, por que você faz um estudo com 1 ou 2 antioxidantes isolados? Você tem que colocar todo o que está, ou pelo menos uma sequência, porque tudo funciona em sequência, nada funciona isoladamente. Entendeu? Não existe verão. Então você tem que colocar pelo menos uma sequência lógica. A grande maioria desses trabalhos são feitos com o intuito, normalmente, de que deem errados. E hoje se faz um tipo de estudo chamado meta-análise. Você é contratado por alguma empresa e fala, vamos falar mal de ômega 3. Tá bom, então você pega 100 trabalhos e diz, esses 90 não vou incluir porque eles falam bem, só vou incluir esses 10 que falam mal. E a partir destes 10 eu vou chegar à conclusão de que o ômega 3 não funciona. Lamentavelmente é assim. Mas ante os fatos não tem como se negar. E tanto é de que hoje cardiologistas, endócrinos, todo mundo está usando o que existe dentro do ortomolecular. Nega que usa como ortomolecular, diz que usa baseado na ciência. Essa é a única diferença. Quer dizer, nós ainda não chegamos ao patamar da ciência como ortomolecular. Eles se ultrapassaram. Essa é a única diferença que tem hoje em dia no mercado. Não, e tem outra coisa, né, doutor? Doutor, falando de alimentação. Existe aquela máxima de que você é o que você come. Não, você não é o que você come. Por quê? Nosso organismo ele vai envelhecendo e tem vários desequilíbrios ao longo da vida, certo? Então, você é o que você come, o que você digere, o que você absorve, o que você metaboliza e o que você excreta. Se todos os sistemas não estiverem funcionando, você não vai absorver aquele nutriente do alimento. Porque ele vai ser quebrado ali no estômago. Se seu estômago não estiver legal, se você for um usuário crônico de omeprazol, né, doutor? Não vai ter ácido gástrico para quebrar aquelas moléculas. Se o seu intestino você estiver em desequilíbrio, a microbiota, se você tiver uma desbiose, você não vai absorver os nutrientes. Se seu fígado estiver baleado também, né? No caso, uma esteatose hepática ou qualquer insuficiência hepática mesmo, você não vai metabolizar e você não vai conseguir excretar os resíduos daquilo. Então, você vai ficar intoxicado e é um ciclo vicioso. Então, assim, nem tudo que você come você vai absorver de fato. Por isso, da importância de colocar em equilíbrio todos os tecidos, né, do organismo humano. Olhar o paciente como uma forma holística. É aí que se faz presente a suplementação. Tem uma história interessante falando disso, de que se excreta, né? Porque, em verdade, se você não excreta, imagina o problema que seria. Pelo amor de Deus. Aí disse que o corpo chamou a todos os órgãos para uma reunião, aí o coração falou, eu vou ter que ser o rei daqui do corpo, porque eu bato, eu mando oxigênio, etc, e eu não quero saber, eu vou ser o rei. Aí vem o cérebro e fala, não, o rei vou ser eu, porque eu penso, eu raciocínio, eu faço todas as atividades, eu tenho que ser o rei. Aí vem o fígado e fala, não, eu sou quem todo passa por aqui, depois todo vai ter que ser. Aí finalmente, quando todo mundo ia eleger um deles de presidente, vem o intestino próximo do reto e fala, o rei você é eu. Não, como vai ser? Você vai ser se você só elimina o lixo do corpo, etc. Tá bom, eu vou parar de funcionar por 7 dias. Passa dia 1, o cérebro começa a embotar, o coração não sabe como funciona, o fígado não consegue metabolizar. Depois de 7 dias falam, o cu vai ser o rei. Acabou.
Não corte. Mas... Muito bom. Deixa eu ver uma curiosidade, Ivan. E você, ao longo desses anos, visitando os médicos, com a prática ortomolecular, você mudou muito a visão dos médicos? Por exemplo, você chegou num médico e não tinha esse conhecimento, e você foi ensinando todos sim. eles a trabalhar. Já fui vista com maus olhos por alguns médicos, Já sim. foi. Porque, como eu defendo a ortomolecular desde do meu início, do meu princípio mesmo, como propagandista médica, quando eu chegava, eu falava que eu era pós-graduada em ortomolecular. Quando eu falava um pouco da nutrologia, inclusive, me olhavam muito, alguns médicos mais conservadores, olhavam e falavam, isso aí não funciona, isso aí é charlatanismo. Né? O termo ortomolecular ficou muito pejorativo, né, doutor? Foi muito rechaçado, por muitos anos, até hoje, por alguns médicos, né, convencionais, é muito mal visto ainda. Tanto é que eu sei, o médico, eu nem vou pisar o pé lá. Porque eu sei que assim que ele olhar o meu Instagram, ele vai falar, ixi, ortomolecular, não, tô fora. Já passa pra secretária. Já perde a credibilidade. Né? Por quê? E eu falo muito da orto porque ela enxerga o seu organismo como um todo. Ela trata você como um todo. Eu brinco, eu falo assim, gente, não vai entrar no seu consultório um coração de perninha andando sozinho, isolado. Um rim andando sozinho, né, doutor? Não vai aparecer talvez um algum fígado. Talvez algum dia. O fígado pulando. Né? Socorro! Para você tratar só aquele sintoma realmente, né? Por isso que realmente é direto na causa, direto na causa daquela doença. Sim. Não só o sintoma. Não né? só o sintoma. Não adianta. Você tem que controlar aquele terreno biológico, né? Para que todos os órgãos, todos os tecidos funcionem bem, né? Em homeostase. Porque senão você vai ter algum problema ao longo da vida. Nossos tecidos vão envelhecendo. E quando a gente fala de envelhecimento, não é só o envelhecimento da pele externo, é o interno. É quando seu coração começa a parar de funcionar direito, né? Seu rim, seu fígado, o cérebro mesmo, né? Quando a gente fala do Alzheimer, né, doutor? Bom, em verdade, a ideia de repor nutrientes dentro do organismo, nós temos que diferenciar duas coisas. Uma coisa é tratar a sintomatologia do paciente, outra é tentar reorganizar o funcionamento do organismo. A sintomatologia, as doenças agudas, a medicina clássica funciona excelentemente bem. Não tem dúvida. Se você infarta, não vai tomar vitamina E. Sim. Vai no hospital, faz um estudo hemodinâmico, coloca um stent, faz os procedimentos clássicos habituais. Depois de que você infartou, esse procedimento que foi feito foi para resolver um problema do momento. Mas a doença que te levou para essa doença, para essa situação, ela está lá, ela não foi embora. E aí a medicina clássica não tem nada para oferecer. Vai te dar um remédio para colesterol, por muito que teu colesterol esteja normal, mas ela vai obrigar que o colesterol seja mais baixo ainda. Vai te dar um remedinho para afinar o sangue, etc. Mas a placa que obstruiu essa parede, que foi empurrada por o procedimento, as outras continuam visíveis lá. Então você não consegue botar um separador para todas as placas. A doença continua. Então, aí é a ideia. Mudanças higienodietéticas é regra, quer dizer, mudar hábitos de alimentação, mudar a atividade física, controlar o nível de estresse, não fumar, todo o que todo mundo sabe e repete maravilhosamente bem e quase nenhum paciente faz adequadamente, que tem esse um lugar. O que muda é os slides bonitos, os foguetes, os posts da vida. Porque o paciente esconde muita coisa, né, doutor? E mente. Até o rabo dele está em perigo. Aí sim ele vai mudar. Aí ele vai falar a verdade para você. A hora que o negócio estoura. Aí a situação, em muitos muda, em outros não. Não é regra. Eu tenho uma senhora médica que é minha paciente, que perdeu 35 quilos, tem um quadro complicado, e a mulher continua fumando 20 cigarros por dia. É médica, tem um quadro clínico muito grave e não para de fumar. E fuma 20 cigarros por dia. Já conheci paciente que tem câncer de pulmão e falou, eu vou morrer, mas eu vou morrer fumando. Sim. Então, não tem, e contra isso não existe argumento. Então, qual é a ideia? Na doença crônica é onde trabalha a ortomolecular. Ironicamente, quase 90% das doenças são crônicas. A diabetes crônica, a aterosclerose crônica, a artrite crônica, a artrose crônica, tudo. Esse é por isso que a ortomolecular se deu bem.
porque ela pegou o lado da cronicidade, onde a indústria farmacêutica tem muito poucas opções, e as opções que ela tem estão associadas com enormidade de efeitos colaterais. Você não pode tomar um anti-inflamatório o resto da tua vida, porque você vai morrer ou por um buraco que vai abrir no estômago, você vai parar teu rim. Ou o inibidor da bomba de prótons, ou causando bomba de prótons o resto da vida. Um monte de pacientes com depressão. Entendeu? Mas, tendo bom senso, isso é onde entra. Você não precisa parar de tomar o remédio. Você pode começar a reduzir a quantidade do remédio, fazer ele mais tolerável para o organismo. Isso é muito comum em psiquiatria. Você pega um paciente com depressão, ele vai para o psiquiatra, o médico vai receitar, toma este antidepressivo, 20 miligramas por dia. E volta em um mês, porque todo antidepressivo, em média, demora 3 semanas para começar a atingir sua concentração plasmática. Aí ele volta depois de um mês, chega para você, e como está? Ainda estou triste, me quero morrer, vejo a varanda como uma solução de minha vida, etc, etc. Então toma 40 miligramas e volta daqui a um mês. Aí ele volta, e como está? Estou triste, então toma 60 miligramas. Passaram 60 miligramas, e como está? Estou ruinzinho, etc. Então, este produto é paraguaio, nós vamos trocar e vamos te dar um outro. Aí te dá um outro de 50 miligramas e vai para 50, assim, né? Claro. E ele vai te dando. Veja, a regra diz que 75% da população mundial tem deficiência de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor associado à felicidade. Quando você te falta de verdade serotonina, ela está intimamente associada com depressão. Então, 75% da população mundial tem algum grau de deficiência de serotonina que não necessariamente vai levá-lo à depressão. De serotonina em muito pequena quantidade, quando se libera, por exemplo, causa de dor de cabeça. Quer dizer, você pode estar eternamente depressivo, chorando amargamente, e pode ter dor de cabeça, por muito que você não tiver serotonina. Então, quando ele te dá o remédio que te dá não é serotonina. Não é um remédio que produz serotonina. É um remédio que pega, aqui você tem uma célula no cérebro, outra célula no cérebro, quem nos acompanha vai ter que imaginar. Imagina aí, galera, imagina pega a brisa aí, vamos. Aqui você tem uma célula, aqui tem outra célula, e no meio das células você tem uma fenda, onde a serotonina vai ir para a fenda e falar para o outro neurônio, seja feliz, seja feliz. Uma vez que ela faz isso, ela volta para a primeira célula. Isso se chama, ela é recaptada, para não se gastar todo de uma vez. O remédio que você dá para o paciente é para impedir que ela volte, entendeu? Faz que a serotonina fique mais tempo na fenda, falando para outra célula, seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja feliz, seja feliz. O problema é que se você não tem serotonina, não importa quanto de remédio você vai dar. E a serotonina é produzida dentro do organismo. Ou você come aquilo que tem realmente, porque a vovó falava para a neta, olha, para o recém-nascido, dá leite morno à noite, porque a leite morno é muito rica em triptofano, e triptofano é a matéria-prima para produzir serotonina, e serotonina é a matéria-prima que produz melatonina, e melatonina é o regulador do sono, entendeu? Então, a vovó nem sabia que existia serotonina, até pouco tempo atrás. Esse nome aí, que é esse? De onde ela sabia melatonina há 50 anos? Nem nós sabíamos. Eu sabia disso, gente. Então, imagina, mas a experiência mostrava que se você dava leite fria, não dormia, mas se você dava leite morna, a criança dormia. Aí os pesquisadores foram ver qual é a diferença de concentração nos nutrientes na leite morna e descobriram que está associado a triptofano. E tem outra coisa, se você não tem lactobacilos, você não vai produzir serotonina, por muito que você coma todos os alimentos que têm triptofano. E se calcula que 75% da população hoje é deficiente em serotonina, porque 75% da população é deficiente nos lactobacilos. Tem desbiose, né? Então, a microbiota intestinal está totalmente interligada ao cérebro, é o eixo intestino-cérebro, né? Que hoje se fala tanto, tá na moda, só que o doutor Efraim fala... Quantos anos, doutor? Olha, quando você trabalhava na biotech, o cara da biotech naquela época foi o primeiro lactobacilo oficial que foi lançado no mercado. Você acredita? 1990. O único que existia na época era Yakult.
O Yakult é um lactobacilo de passagem, ele passa era comprimento totalmente e vai embora. desacreditado. E ainda não dá para pedir gole, né? É sacanagem pedir gole do Yakult. E ele é gostosinho, né? E ele é gostosinho. Não dá para dividir. Para, vamos, porra. E aí apareceu um chamado Floratil, que era só para quando você ia ao banheiro, te davam para tomar porque era só Saccharomyces. Aí foi se descobrindo que hoje em dia nós somos 1% humano, 98, 99% somos micróbios. Porque temos só no trato gastrointestinal 10 a potência de 14, são 10 com 14 zeros de lactobacilos dentro do organismo. E tem lactobacilos que engordam, tem lactobacilos que emagrecem. Se você tem, quanto mais estresse você tem, mais você mata os lactobacilos. Quanto mais você mata os lactobacilos, você não tem vitamina K, você não tem absorção de nutrientes, você não produz serotonina. É uma desgraça universal. Agora, a pergunta é, todo mundo tem que tomar lactobacilos? Não. Tem que ter o bom senso. Se ele é um cara que tem uma vida tranquila, pacata, etc., é um senador da República, por exemplo, etc., uma situação assim, ele não precisa de lactobacilos. Não. E mata tudo, são competitivos. Boa, tanto bactéria boa. Sim, não tem escolha. Não tem escolha. Tem medicamentos também que matam, né? Muitos. Que mata direto. Muitos matam os lactobacilos. Antibióticos, anti-inflamatórios. Bebida alcoólica. A bebida alcoólica, antes de matar, deixa eles bêbados. Não deixa eles subir para eles dirigir nem carro. sentem. Eles estão tão bêbados que nem Doutor Efraim sentem. da Ação, imaginei um monte de célula trocando. Porque deve ser isso. Não, mas não deixa o lactobacilo subir no carro uma vez que está bêbado. Não, e além de todos esses fatores estressantes, né, do organismo, quando a gente fala em estresse oxidativo, a gente não está falando do estresse só emocional, né? Está falando de estresse em que o sol causa a radiação, causa o estresse, o próprio oxigênio causa o estresse oxidativo. Então, quando a gente fala das bactérias benéficas, né, para o nosso organismo, para os lactobacilos, a gente está falando também do uso indiscriminado de antibióticos, né? Porque um dos antibióticos que é mais resistente, que as pessoas, a maioria das pessoas tem resistência, é a amoxicilina. Por quê? É um dos antibióticos mais antigos no mercado. Todo mundo tomou amoxicilina na vida. Todo mundo. Alguma dor de garganta, né? Então, hoje já não funciona para grande parte da população. Eu acredito que muito mais da metade da população não funciona. Quando você toma o Clavulin, que tem o clavulanato, ainda funciona um pouco, que é um antibiótico de amplo espectro. Mas o uso indiscriminado mata muita bactéria benéfica para o seu organismo. Então, depois de 7 dias, 14 dias de antibiótico, você tem que fazer uma reposição de probiótico, sim, porque a sua flora já foi embora faz tempo, porque matou, sim, aquela bactéria que estava causando uma patologia, mas matou também o que te protegia, né? Mas tem um detalhe interessante. Se você tem um paciente com alto nível de estresse ou que está tomando o remédio que pode matar os lactobacilos, se você não resolve isso, não adianta botar lactobacilo lá dentro, porque ele vai continuar morrendo. Sim. Então, se ele tem um nível de estresse elevado e ele está devendo dinheiro ao banco, você vai, paga a conta dele, resolve o problema de estresse dele, você que ganha o problema de estresse, e os lactobacilos morrem. Aí, quando os lactobacilos morrem e você não tem uma quantidade, você tem uma série de bichinhos no organismo que são ruins, mas que em realidade estão quietos lá, não fazem eles dano. Eles sempre estiveram ali. Sim. Né? Por exemplo, o Helicobacter pylori. Ele é muito famoso por todo mundo que tem gastrite, fica preocupado se não tem o Helicobacter passeando. Quando você faz uma endoscopia, sempre pedem pesquisa de Helicobacter pylori, porque ele só vai aparecer quando os lactobacilos morrem. Até lá ele está deitado numa rede, me lembra muito algumas situações fantasmagóricas que a gente vê no país, mas ele está deitado numa rede, se coçando assim, de repente os lactobacilos morrem, aproveitaram, abriram uma brecha do inferno. Eles sentem, encontra Fidel Castro no meio do caminho, etc. E assim festa aí. Então você vê, e isso não é só, o bichinho que produz infecção urinária frequentemente na mulher, ele está lá. Ele está passeando tranquilamente. A própria Cândida, né? Sim, ela sempre esteve lá, ela está na sua pele, ela está em todos os lugares. Ela é boazinha, ela não faz mal para ninguém, mas abriu a brecha do inferno. Aí ela cresce, hein? Pode ser aí a bichona já aquela inflada. Então você vê que não basta, se você tem Cândida, não basta tratar a Cândida, tem que saber por que a Cândida foi na região vaginal, por exemplo, da mulher. Porque ela foi para um lugar que não é o lugar habitual dela.
para ficar, porque ela saiu de seu hospedeiro e foi para outro lado. Então você tem que ver se a paciente tem níveis de estresse elevados, se não tomou antibióticos frequentemente por causa de resfriado, se não tomou anti-inflamatórios. E o estresse continua sendo o maior problema. Hoje em dia, na minha opinião, 50% das patologias são pioradas, aceleradas e destruem ao paciente por causa de não saber lidar com a palavra mágica que é estresse. Antes da pandemia, se calculava que em torno de 30%, 35% da população economicamente ativa, não estou falando da população como todo, economicamente ativa, estava num quadro chamado de estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é a última fase do estresse. É chamado exaustão, surmenage pelos americanos, mas há 5 anos atrás, no Código Internacional de Doenças, se determinou que vai se chamar-se síndrome de estresse pós-traumático. Depois da pandemia, o número chegou a 60%. E muita gente nem percebe que está nesse estágio. Só que a qualidade de produção cai, quer dizer, a capacidade de retenção de informação cai, a capacidade resolutiva diminui, a qualidade do sono se compromete, a facilidade de engordar aumenta e ele não percebe. Isso se chama lei de Newton. Sabe o que é pior, doutor? Aí ele vai no médico convencional. Os exames estão todos ok. Só que aí eu aprendi muito com o doutor Efraim isso há 18 anos atrás, a clínica é soberana, ela está acima de qualquer exame. O que o paciente está sentindo é mais importante. O sintoma que ele tem é muito importante. Então, assim, só que tem gente que acha que é normal acordar cansado, não dormir direito, não ter disposição no trabalho, performance cognitiva, né? Esquece tudo, falta de memória, perda de libido. Acha que é normal viver assim, mas as pessoas não pensam que saúde não é só ausência de doença, é falta de performance também. Você pode ter performance em tudo e muda a sua vida, muda mesmo, né? Então, quando você regula o seu sono, quando você regula a sua alimentação, a sua disposição para fazer uma atividade física, já muda, você já é outra pessoa, o seu humor, né? Mas tem pessoas que acham que eu não tenho nenhuma doença, meus exames estão todos ok dentro dos parâmetros, né? Da medicina convencional, né, doutor? Porque a gente usa alguns outros parâmetros, mas acha normal, e não. Só que quando começa a fazer um tratamento ortomolecular, parece que ela acorda, porque ela fala, nossa, eu nunca senti isso, nunca senti essa disposição, nunca quis fazer atividade física, nossa, minha libido tá ok agora, nossa, tô dormindo melhor. Então, você mudar a qualidade de vida do paciente, acho que é o que a ortomolecular mais traz, né, de benefício. Isso é bom. E o doutor falou sobre produtividade, né? Que é o que está pegando nas empresas, né? Porque a Sim. saúde mental dentro das empresas está... A pandemia de saúde mental. Mudou o comportamento, né? Total. As pessoas agora já não sabem se trabalham online, presencial, híbrido, não híbrido, se vão, se não vão. E o trânsito de São Paulo triplicou a sua quantidade. Pior, né? Muito pior. Eu nunca ando na cidade de São Paulo, mas por uma razão tive que ir terça-feira a um consulado e descobri que é inviável andar em São Paulo. Porque eu moro a 10 quarteirões de onde eu trabalho. Então, minha vida é de minha casa até meu instituto de pós-graduação é ao lado, então eu não tenho problema de trânsito. Praticamente conectado, né, a clínica. Até se... Tem um túnel que já vai direto. Tipo isso. Mas quem mora numa cidade como São Paulo, para conviver com essa situação, esse é o único remédio que tem, para quem pelo menos tem a sorte de poder ter essa opção. E o estresse crônico, né, doutor, pode mudar o seu material genético. E o mais engordativo. É o mais engordativo. É verdade. Que hoje 60%. Minha voz sumiu para vocês? Não, Tá funcionando? Está Acabou. Não. 60% hoje da população é obesa no Brasil? Ou mais? Sobrepeso e obeso. Obeso, né? Estamos quase equacionando com os Estados Unidos. Mas sabe o que acontece? Primeiro você engorda por estresse. Porque estresse é uma situação em que teu cérebro te pede energia. E a energia do cérebro é açúcar. Ele só vive de açúcar. Até se você colocar ele para viver de ácidos graxos, ele vai demorar para se adaptar a essa situação. Na escala geológica, ele nasceu aprendendo a viver com açúcar. Tanto é que é a única célula que não precisa ter um transportador nem depende de insulina para o açúcar entrar no cérebro. É tão nobre que é. Então, quando você tem uma vida muito agitada, você é um carro que anda 200 km numa estrada que só dá para andar por 60, você precisa mais açúcar. Precisa mais para produzir a energia para o cérebro funcionar. Então, ou você come
E se você não come, porque diz que vai engordar, então o teu corpo produz cortisol vai para o fígado e o fígado vai liberar o açúcar que ele tem depositado lá. Só que ele não calcula quanto precisa. O cérebro pesa 2%, consome 20% do açúcar. Se você mandou 40%, o que vai acontecer com 20% restante? Se você não dar conta dele, vai dar diabetes. Para dar conta, você vira ácido graxo. E para dar ácido graxo, se você não combustiona ele vai se depositar e você vai inflar. Vira o Michelin. Vira Michelin. O pneu. O pneu. O pneu. E o cortisol, o Dr. Efraim, ele é considerado o hormônio da vida mesmo? Ele é o principal da orquestração dos hormônios? Não tem um principal, mas assim... Digamos que ele é muito importante, porque ele é o único que não cai. Aos 40 e 50 anos, tudo cai, inclusive o que você está imaginando. E não é o cabelo. Eu nem pensei nisso. Eu tenho certeza. Mas daqui a pouco vão pensar. Não fica mas alguém em casa pensou. Com certeza. Com a alma do mal pensou. Meu amigo pensou isso. Então, tudo cai. O único que não cai é o cortisol. E por que não cai o cortisol? Porque ele é um meio de defesa. Ele é um administrador dos outros hormônios. Se todos os hormônios se formam da mesma base, que é o colesterol, os hormônios sexuais, os hormônios esteroides. Aos 40 anos cai progesterona na mulher, isso se chama climatério. Aos 45, 55 cai estradiol, se chama menopausa, parou de menstruar. Entre os 35 e 55 a testosterona começa a declinar. Vem alteração de libido, perda de massa muscular. O homem não depende de estrogênio, não depende de progesterona, o homem não para de menstruar. E também nas mulheres, né, com a falta de testosterona. Com a falta do próprio estrogênio. Aí começa o problema. Mas vejam como é interessante essa situação. O homem pode ter filho até os 100 anos, porque o homem tem espermatozoides que se replicam. Os óvulos da mulher não se replicam. Você nasce com um número fixo. Você não, a mulher. Não sei se você é todas ou todas agora. Calma. Mas você está na minha frente. E os óvulos envelhecem, né? Sim. Assim, aos 30 anos, os óvulos começam a crescer barba, bigode. Aos 35, já pedem uma bengalinha. Aos 40, já andam com uma cadeira de rodas. As exceções existem da regra. Cláudia Raia, por exemplo. Não? Mas não vou entrar em detalhes. Eu vou passar por aí. O homem pode. Anthony Quinn, por exemplo, teve filho aos 82 anos de idade. Ele acha que o filho dele, mas até aí esse é um dilema que ele tem. Mas ele teve filho com 82 anos. Então vocês veem, todos os hormônios vão declinando à medida que a gente vai envelhecendo. Todos, não tem regra. Por que declinam os hormônios? Não é para nos sacanear. É porque os hormônios replicam rapidamente as células. Em que momento temos mais hormônio no organismo? Na adolescência. Quando aparece o pelo pubiano na mulher, nos 10, 11, 12 anos, é onde nossos hormônios estão a todo vapor, nós crescemos juntos. O meu filho está pequenininho, eu vou dar hormônio para crescer, etc. Aos 18 anos, isso para. Aí os hormônios começam a ter uma meseta. Mas o corpo não quer que essas células continuem se replicando inadequadamente. Quer que tenha períodos mais longos para se replicar. Então, por isso que ela vai declinando os hormônios. Porque para se replicar cada célula, na ponta do cromossomo, o cromossomo é o código genético, na ponta do cromossomo tem um negócio que deu um prêmio Nobel chamado telômero. Ele é como um amortecedor. Toda vez que a célula se replica, o amortecedor encurta. A célula, quando o amortecedor se encurtou completamente, essa célula... O fígado de um ser humano normal, aos 70, 80 anos de idade, você já fez 6 ou 7 fígados novos, pela qualidade de telômero que você tem. Mas o cérebro não. As células pensantes não têm telômero. Você nasce com um número fixo e você vai morrer com metade dele quando... Aos 30 anos, você perde pelo menos 50% disso, onde se define o neurônio. Então, o corpo é muito inteligente. Fora com agravante de medicamentos também, que matam neurônios, né? Claro. Não, e a poluição ambiental, a poluição sonora, o tipo de comida... O estresse é o maior matador dos neurônios, e os neurônios não se replicam. Então, uma vez que, se você teve um derrame, toda essa parte que você perdeu, caput, não morre. A única coisa que se replica no cérebro é o tecido branco. O tecido branco alimenta os neurônios, elimina os detritos, etc. Por isso que você tem tumor de célula branca, mas você nunca vai ter um tumor de célula gris, porque a célula gris não consegue se replicar. Entendeu?
Isso é assim como o organismo funciona. Então, sabendo como manejar essas situações, você pode reduzir. Meu próximo livro se chama Modulação Nutricional dos Fatores Reversíveis que Aceleram o Envelhecimento Saudável. 85% dos fatores são reversíveis, 15% são genéticos. Estamos evoluindo na parte genética. Existe muita coisa interessante que se pode fazer, mas ainda estamos em fralda. Ainda é muito incipiente. Você diz no mundo ou no Brasil? Não, no mundo como um todo. No mundo como um todo. Porque, veja, em 1999 se descreve por primeira vez o código genético humano. E todos pensamos que tínhamos assim cromossomas, éramos um concurso da natureza. Porra, a barata tem tanto quanto nós somos muito melhor que a barata. Nós temos 25 a 27 mil genes e a barata tem a mesma coisa. Então não nos faz nada diferente de especial. Mas existe um detalhe importante. Essa parte do código genético representa 15% das doenças onde ainda temos severas limitações. Se avança muito lentamente porque a incidência dessas doenças é muito pequena. Então não compensa os laboratórios fazer grandes investimentos para resolver essas sacanagens da medicina. Já teve vários filmes desses produzidos nesse sentido. Entretanto, em torno dos cromossomas existe o que se pensava que era lixo. Se chamava lixo genético. E não é lixo, é epigenético, que está fora do gene. E ele representa 85% das doenças. Aí tem um gene que dispara, outro que breca. Isso se chama metilação de metilação. Então, se você tem um bom sistema desse, você pode encender o gene bom e apagar o gene ruim. Se você não tem, por exemplo, você tem tendência a um câncer de mama, ele pode estimular o gene que estimula o receptor do hormônio e apagar o gene que evita que essa célula se multiplique. Eu me recordo, doutor, de uma aula sua sobre obesidade. Você mostrou, acho que foi uma das primeiras vezes que você falou de epigenética. Era uma revista da Nature, onde tinha uma família de obesos e até o cachorro era obeso. Ou seja, o ambiente realmente que torna aquilo... Porque genética não é destino, gente. Você pode mudar sua genética. Com vários fatores. Sua epigenética, isso. Sua epigenética. O que está fora Mas sabe quantos genes tem Falamos que no cromossoma tem 25 a 27 mil. Sabe quanto tem no entorno? 3 bilhões. Pelo amor de Deus. Mais ou menos conhecemos eles, mas fazer mesmo, sabemos muito pouco. Você lembra o artista chamado Chris Hemsworth, que atuava em Thor? Aquele loiro, sim. Se vou falar bonito, imagina. Eu não sei, não vai ter. O cara simpático. Mas demonstrou de que tem algum parafuso fora do Thor. Acho que ficou no martelo do Thor. Ele foi e fez um exame genético chamado ApoE4 e fez para saber se ele tem ou não risco de ter demência senil, Alzheimer. Ele tem 35 a 40 anos, não tem mais que isso. E a Alzheimer acontece entre os 60 e 70 anos de idade. Ele fez o exame porque um ou dois membros da família desenvolveram a doença. E, ironicamente, ele apresenta o exame ApoE4 positivo com os 2 alelos. Quem tem os 2 alelos tem 80% de chance de ter demência senil. Então, a pergunta que uno se faz, para que você faz o exame? Para saber, tá bom, o que te pode oferecer a ciência hoje para que isso não se expresse? Nada. Então você vai ficar com uma espada de Damocles na tua cabeça, esperando a hora que você não vai poder falar mais quando você for contratado de artista. Entendeu? Agora, tem 80% de chance de ter. Não falei que vai ter. Então tem que ficar bem claro a oração. Então, se você controlar os fatores externos, como o estresse, o fumo, o cigarro, por exemplo, claro, vai ter que ir a viver na Polinésia, numa ilha fechadinha, só para ele, cultivar. Já foi feita essa tentativa na Arizona. Um cara chamado Ray Walford, era um careca, esse não poderia fazer diagnóstico por ortomolecular, porque não dá para fazer mineralograma de cada. Ele há uns 20, 25 anos atrás, juntou umas 30 ou 40 famílias e juntou no deserto da Arizona, fizeram uma cúpula, está descrito na literatura. Hoje não se pode mentir mais, se pode exagerar, mas não se pode mentir, porque tudo é replicável nas mídias. Entendeu? Então ele juntou as famílias e eles cultivavam, criavam as vacas, tudo era orgânico, tudo era maravilhoso. Depois de 6 meses, tiveram que fechar o negócio, porque os 40 não se aguentavam mais. Eram as mesmas caras que viam todos os dias, etc. Então, o fator não somente é o fator
do meio ambiente, é o fator de contato entre as pessoas. E isso não muda dentro de uma cúpula. As personalidades e as características. Continua do mesmo Ou seja, jeito. somos produtos Do ambiente. Do ambiente. O Sim, Guto claro. de novo. Sim. Gutão. Aí, Lois. Lois. Peraí que eu vou ver que tem perguntas perguntas. aqui. Não, Peraí. tem Vai, você. Deixa eu... População envelhecendo no Brasil. Vai as perguntas primeiro? Vamos pro... Não, vai. Você tá falando tipo, o microfone tá aqui, você tá falando aqui. Pera aí, gente. Tripulação Você não faz podcast, cara? Eu Tá acho que louco. nunca fiz. População envelhecendo. Segundo a demografia médica, de 2023 até 2035 serão 1 milhão de médicos. Estão preparados para tratar toda essa onda de envelhecimento, na sua opinião? Bom, eu, em verdade, vou te falar uma coisa. A população está envelhecendo por duas razões. Primeiro, estamos vivendo mais. Essa é a primeira regra. A expectativa de vida no Brasil vai de 72 a 80 anos, dependendo de homem ou mulher. As diferenças se estão estreitando, porque há 30 anos atrás a mulher não trabalhava, era do lar. A maior doença que tinha era a síndrome do ninho vazio, quando todas as crianças iam embora de casa. Hoje não, a mulher tem chefe, tem horário, tem trânsito, tem estresse, compite com o homem para ver quem ganha mais, quem tem melhor a conta bancária, etc, etc. Então as coisas mudaram completamente. Só que o corpo dela não foi treinado para viver nesse tipo de circunstâncias. Durante as últimas centenas e milhares de anos, a mulher foi criada como um sexo frágil. E, em verdade, a mulher não é sexo frágil. O cromossoma X, que representa a mulher, é o cromossoma mais forte que tem no organismo. O nosso é uma... É pequenininho, miserável. Safado. E nós somos chamados de sexo forte. Sabe? E dizem que está em extinção. Que alguns mecanismos vão ser conseguidos para depois para a replicação humana, como os mecanismos clônicos. Mas dizem que o cromossoma X está em extinção, que cada vez ele vai diminuindo de tamanho. Então, o que acontece? As pessoas casam tarde, ninguém quer ter mais. Veja a China. No ano passado pediu, pelo amor de Deus, deem uma comidinha de vez em quando, façam filhos. Porque nossa previdência social não aguenta a quantidade de velhos que tem e não tem gente para trabalhar para esta. O pessoal hoje em dia, mais ninguém quer trabalhar, todo mundo quer ser influenciador, ganhar dinheiro e sem fazer nada. Então, você vai ter, se calcula de que 4 ou 5 em cada 10 pessoas entre 19 e 30 anos não estão trabalhando no mercado. Você viu aqui, teve uma matéria como essa, não está trabalhando. Então, você está invertendo a pirâmide populacional. Este é um país onde tem 32 milhões de habitantes que declaram imposto de renda. E deve ter mais 15 ou 20 milhões que trabalham na informalidade. E você tem mais 15 ou 30 milhões que são aposentados. E tem mais 15 ou 30 milhões que são jovens. E tem 21 milhões de famílias que estão dentro da Bolsa Família. Este país é mantido por 40 e poucos milhões de pessoas que são os que aportam economicamente no país. E cada vez isso pode inverter. A previdência, o sistema da previdência social já está falido. Já está falido. Entendeu? E isso vai tender a piorar, porque para o ano 2030 se calcula que o número de idosos vai crescer desproporcionalmente comparado ao número. E o que se tem demonstrado é que até pouco tempo atrás a primeira causa de morte e mortalidade era a doença do coração. Os países que mais vivem hoje, Suécia, Finlândia, Noruega e Japão, que têm uma expectativa de vida de 90, já não é mais a doença do coração, é câncer. Porque à medida que a célula vai envelhecendo, ela fica incapacitada de reconhecer a multiplicação em células filhas, porque ela está velha. Então, imagina ainda se tivesse hormônios acelerando a replicação, porque você não consegue reordenar somente com os hormônios. Com os hormônios você consegue só estimular a uma mais rápida replicação das células. Mas que se acontece? O que se procura hoje, primeiro é cronificar as doenças. Então, o câncer, antigamente, você atacava com violência e agressividade para tentá-lo matar. Hoje se desenvolvem técnicas muito inteligentes que permitem cronificar a doença. Vai ser como diabetes. Você diagnosticou diabetes, vai tomar comprimido, dieta, etc., o resto da vida, até morrer por sequelas dela ou por outra causa. O câncer está se tentando fazer a mesma. Ele vai conviver com você, até se encontrar uma solução mais definitiva. Você vai tomando um comprimido, fazendo uma injeçãozinha de vez em quando, e você vai conseguir controlar a doença. Então, com certeza, vamos viver mais.
Mas se não tiver uma reprodução de gente jovem, quem vai manter a estrutura? Então, o aposentado não vai poder ser mais 65. A gente vai ter que trabalhar até os 75, 80 anos de idade, não vai ter mais remédio. E não é só a medicina aliviou os sintomas. É dizer, se você tinha uma dificuldade para andar, toma um comprimidinho, tira a dor, você começa a andar, o comprimidinho vai te dar problemas no estômago, você toma outro comprimidinho para controlar o estômago, que vai evitar a absorção da vitamina B12, aí você toma a vitamina B12, e assim você vai tomando comprimidinhos para tentar aliviando uma coisa como tanto que se calcula que um cara com 80 anos, um casal quando faz o aniversário, a lista de presentes ele faz na farmácia, né? Me dá Panolol, etc. Eu vou chamar a turma bastante. Vamos chamar assim, vamos. Arroz tá aí? Arroz tá aí, nós chama arroz. Porque não trata causa. Então, isso é o que espera a juventude de hoje. Eu acho que tem que se recanalizar. E tem outra coisa, as pessoas quase não leem mais hoje em dia. Não. Então, esse é um assunto no podcast, viu, doutor? Esse é E como você vai estimular teu cérebro? Só olhando o TikTok, aquele imbecil, aquele tela, cara artista que aparece fazendo aquelas palhaçadas, né? aquelas palhaçadas. Profissional. Eu vejo, todo mundo está só jogando na internet, você não vê mais famílias sentadas em uma mesa conversando, a conversa é via celular, então está acabando. Eu acho que esse preço vai ser muito alto que vai ser pago. Eu não queria ser um patrocinador negativo como o cara chamado Rubin, que identificou o crash da economia em 2008. Mas eu não vejo como um bom aspecto. Vamos a viver mais, com certeza. Provavelmente vamos a viver melhor, mas não vai alcançar para todo. E vai ter uma revolução social bastante cruenta. Só Deus sabe quando. Mas a situação não está muito favorável. E sobre a pergunta do médico, o fato de você ter quantidade de médicos não quer dizer que você tenha necessariamente qualidade. Não quero nem comparar com as nossas gerações, porque também teve bons, ruins e mais ou menos, como em qualquer geração, e na atual geração tem exatamente a mesma. Mas na nossa época, quase todas as faculdades eram do Estado. Então era bastante limitado e os melhores profissionais da área eram os professores na época. Hoje em dia você tem tanta universidade privada que basta ter dinheiro para você poder cursar. E se você não tem dinheiro, você vai para a Bolívia, vai para o Paraguai, custa $300 por mês fazer o curso, você se forma lá e vem e tenta fazer a revalida aqui ou fica lá fazendo. Então não sei para onde vai a medicina. Muita gente acha que a inteligência artificial vai nos substituir, mas é impossível isso, porque quem alimenta a inteligência artificial somos nós. Um botãozinho para apertar, né? Então, tem que ter alguém para apertar. É muito burro quem acha que a inteligência artificial é legal para aquele que não gosta de fazer esforço mínimo. Assim, aquele como meu filho chegou e falou: pai, você viu como é feito o PowerPoint hoje? Você põe no PowerPoint, você tem um sistema que você clica nele, quero vitamina. Ele já monta o slide para você de vitamina. Falei, mas isto é o que ele foi alimentado, e todo outro que eu tenho que pôr no slide, eu vou ter que trabalhar igual para fazer o slide. Eu botei no aquele chat GPT, botei meu nome, me botou como um astronauta, alguma coisa assim, eu adorei a ideia, estou pedindo minha reparação econômica da NASA. Eu tenho um monte de elogio aqui no doutor. Aqui, ó. Vamos lá. Patrícia Soares Santos, admiração pelo excelente profissional. Santé Farma aqui, conteúdo riquíssimo. Efraim é genial. Gislaine Maria, excelente, sensacional esse episódio. Bianca Padilha, agora entendo porque o Yasser admira tanto. Excelente conteúdo. Yasser, meu médico. Yasser. É da mesma escola que eu. Gisele Santil, aqui, a prática ortomolecular e o professor Efraim me fez amar novamente a medicina. A visão com a prática ortomolecular te faz rever tudo e tratar o ser humano para ser saudável. Bem, que vocês estavam falando do individualizado, né? Grande mestre, o forte, o Brunão tá aqui, o Bruno Costa. E aí, Brunão, como é que você tá? Tudo bom? Brunão. E aí tem um comentário da Cláudia Mano. A cara de uau dos meninos eu fiz a mesma aqui em casa. Ai, Cláudia. O pessoal tá tímido, não tem pergunta. Tem mais aqui, Gê? Aqui não tá aparecendo, Gê. É isso?
Atualiza, peraí. Habilidade com técnica, soft skills. Calma, Glauco, skills, calma. Você tá me... Peraí, Você calma aí. nervosa? Não, ele não tá atualizando mesmo. Agora ele tá me deixando constrangido. Tá vendo? Oh, meu Deus. É o BIOS, é o BIOS. É o meu Esmeralda, maravilhoso Dr. Efraim, como sempre, um grande mestre. Amiga, juntos, excelente. Gê, não tá... É isso? É, que você não tinha terminado de jovem. Tá a Esmeralda Passa até o falando. final. Ana Morena mandou, meu mestre e minha amiga juntos. A Ana Excelente, Morena. a Ana. Ai, E a Esmeralda, tudo bom? Maravilhoso Dr. Efraim, como sempre, um grande mestre. Jedi. Não, bom, não tem perguntas, tem muitos elogios aqui, doutor. É isso que pula elogio. Doutor não gosta muito de Eu elogio. vou ficar vermelho. Pula. Não, e ele, São muitos alunos e muitos muito. pacientes. Uma curiosidade, quantos alunos, doutor, você formou assim? Você tem ideia? Tenho uma ideia, eu diria, entre todo, hoje são mais de 25 mil no país. Nossa. Uns 4 ou 5 mil na área de nutrição e uns 4 a 7, esse número não tenho com certeza, fora do país. Já fiz quase 95 países, em muitos países fiz pós-graduações, como na Argentina, em Paraguai, em Bolívia tenho um vínculo universitário público. É porque na Bolívia a ortomolecular é uma especialidade médica. É que Bolívia é o país de onde eu saí. Em verdade, eu nasci em Israel e com 3 anos todas as nossas famílias eram sobreviventes da guerra. Então, meu pai morreu lá e minha mãe casou com um judeu que morava na Bolívia. Então, eu tenho um grande problema. Eu nasci com um sobrenome, hoje tenho outro, então eu não sou nem eu aqui, nem sou lá. Então, quando preciso de um documento, eu não sei se estou aqui. Eu uso o sobrenome materno ao final, então quando eu viajo, eu sou Kantorovich na passagem, toda a minha família é Olsen, parece que eu sou um pai adotivo de todos. É complicado, mas é parte da história, porque quem saía de Israel e ia a países latino-americanos, eles botavam qualquer coisa. Não? Mas se você falava, é filho legítimo, botavam filho legítimo. Era 1957, 58, eram outras épocas. E a gente foi morar para a Bolívia. Eu terminei a faculdade na Bolívia, depois eu revalidei nos Estados Unidos, depois eu revalidei no Brasil. O Brasil foi um acidente bonito na minha vida, não posso reclamar de nada. O Brasil foi um pai e uma mãe, com todo o que apanhei de graça, mas foi o lado positivo é ampliamente vantajoso comparado com o lado negativo. Mas eu acho que este é um país extremamente rico, cheio de grandes possibilidades, mas muito mal explorado, muito mal explorado. Coisa. Tem que mudar muita coisa e eu acho que nos próximos 100 anos vejo muito pouca perspectiva nesse sentido. E isso me dá muita pena porque muita gente muito boa está indo embora do país, principalmente os mais jovens. E estão indo para a Austrália, para o Canadá, um lugar inóspito, frio. O Canadá vão ter que pular com os cangurus lá, etc. Há enormes áreas que não têm população, mas que lhes dão tranquilidade, segurança, condições de vida, vão ser uma classe média boa, etc. Cada um tem que pensar sobre. Mas este país, saúde, né? Mas este país está começando a receber as ameaças da natureza. A natureza está começando a se vingar. Quando nós tivemos ciclone, assim, nunca. E esse tempo que está assim, eu não me lembro. 15. Isso é para Miami. Menos. Isso é para Miami. Em relação a ontem, né? Isso é Miami, Bahamas, nós somos nós. Eu tenho uma curiosidade, doutor Frins. Por ter dado aula no mundo inteiro, o aluno, qual que você acha que é mais assim dedicado, que tem vontade de aprender mesmo? É uma pergunta interessante. Já me fiz essa pergunta algumas vezes. Eu tenho mais ou menos uma classificação. E eu diria que quanto mais pobre o país, mais dedicado é o aluno. É o que mais procura ter informação, porque ele custa o que ele está investindo para estudar. Quanto mais rico o país, muito mais seletivo ele tenta procurar a informação em procura de uma riqueza imediata. Entretanto, quanto mais pobre o país, mais o desespero por informação. E o acesso é mais difícil, então valoriza muito mais. Né? Valoriza muito mais. Então, quando o pessoal vem de países pobres para cá, que são originários desses países, não brasileiros que estudaram naqueles países, eles são extremamente esforçados e quase todo mundo, de alguma maneira, se dá bem graças a esse esforço. Porque este é um país cheio de oportunidades. Basta você pegar. Entendeu? Então, tem muita gente que está conformada e espera que a oportunidade bata a sua porta, entre lá dentro, crie as coisas. Não, o cara que vem de fora,
como fui eu, por exemplo, que um cara... Então, quando as oportunidades passam na tua porta, só passam uma vez, não existe uma segunda. Você pega ou você morre. Então, muita gente acha que o Efraim é um superdotado, que é esse, porque sou um mentiroso contumaz quando dou aula, etc, etc. Sou muito bom para criar a história, etc. Mas, em verdade, eu sou um cara muito esforçado. Sou um cara muito esforçado. Quer dizer, até hoje, que eu não tenho... Eu me mantenho atualizado, eu monto as aulas para o curso de atualização, eu reviso matéria o ano inteiro, então eu vou guardando em um arquivo, ao fim do ano eu vou montando os slides, que nunca uso, mas eu vou montando, eu vou montando. Então, eu acho que não precisam fazer tanto sacrifício. Meus filhos odeiam essa ideia, tanto que ninguém fez medicina. Eu tenho 3 filhos e ninguém fez medicina, porque acho que eu não fui muito bom exemplo. Só trabalhei. Eu não lembro. Continua muito, trabalhando, inclusive, nos finais de semana, eu né, não doutor? lembro da infância de meus filhos. Me perguntam, lembra-se? Eu não lembro, mas se você me perguntar qual era o ponta esquerda do radical livre desse, eu não tenho problema nenhum. Nós não precisa ser nem 8 nem 80, mas a medicina exige um constante aprimoramento. Não pode parar no tempo e no espaço. Né? É dizer, tudo bem, se você é especialista só no dedo pequeno da mão, tá bom, não tem muita coisa que vai atualizar. Mas se você é um cara que vê o corpo como um todo, tem que estar se constantemente atualizando. Não só na farmacologia, sino vendo aqueles pequenos detalhes bioquímicos que se te passaram porque eram minúcias muito pequenas há 50 anos atrás e que hoje, por causa que você sabe o resto, eles começam a ter uma certa importância. A farmacologia. Quem faz ortomolecular não tem direito a errar. Isso começa por aí. Porque como ela não é uma especialidade, tua margem de erro é muito pequena. A diferença de quem faz convencional, que se te dá um remédio que tem série de efeitos colaterais, fatalidade. Se você erra, é imperícia, negligência, imprudência. Então você tem pouca margem. Então imagina, me passei 40 anos trabalhando com essa espada e com pacientes complicados. Mas o primeiro grande segredo para lidar com o paciente é a empatia com o paciente. O paciente não tem que ver-te só como um médico, ele tem que ver-te como um aliado, ele tem que ver-te como alguém que vai tentar fazer todo o possível e que você vai esperar dele a mesma coisa. E nesse sentido, você nunca vai ter problema com o paciente, independente de você eventualmente não ter sido bem sucedido. Ele vai entender que a doença dele tem um limite e que você tentou chegar até o limite onde a ciência permite fazer. Então, eu sempre considerei que o cara que não é humilde dentro da profissão é um cara que não sabe o que está fazendo na profissão. Então, ele usa aquela postura, sou o maior e o melhor, somente para manter distância e não ser questionado em aquelas atitudes. Quem tem humildade suficiente se predispõe a ajudar o resto, assim como a receber a ajuda do resto, para poder encontrar um ponto de equilíbrio entre todas as coisas. Na cadeira do paciente, né? Igual a gente já ouviu. Não, mas é muito importante. Sim. O paciente não é um paciente, é um ser humano. Não confundamos isso. Ele tem emoções, ele não tem a doença, ele não vem carregando só a doença. Ele vem carregando emoções e essas emoções podem influenciar positivo ou negativamente. Falei no início, 50% do sucesso terapêutico está no relacionamento médico-paciente. O resto está no diagnóstico e no adequado tratamento. E como que você vai criar essa conexão com o paciente em 20 minutos? Impossível. Não dá. Já olhei. Tanto é que muitas das pessoas que passam em médicos convencionais, quando passa pela primeira vez com um ortomolecular, falam, nossa, ele ficou 2 horas comigo. Deve estar estranhando. Mentira, assim, 3 horas? Tá com fé esse médico. Perguntou tudo, né? Então, eles estranham a quantidade de exames também que é pedida, porque realmente tudo é investigado. Como eu falei, não vai olhar só seu coração, só seu cérebro, só seu rim, entendeu? Então, é muito diferente. Então, realmente, nessas horas, você consegue realmente se conectar ao paciente e também orientar da melhor forma, né? Até o modo como vai medicar, né, suplementar. Porque muitos pacientes chegam na farmácia sem saber, tipo, o que eu faço com essa fórmula? Ele vai ler o rótulo, ele não entendeu, o médico não explicou para ele como que ele vai tomar aquela fórmula. Falam, nossa, aí, lógico, entra a atenção farmacêutica. Mas era uma orientação que ele já deveria ter tido ali, dentro do consultório. Mas em 20 minutos é impossível. Né? Aí a farmácia é a extensão do atendimento do médico. Ele não vai conseguir fazer isso. Aí, por exemplo, esse rapport com o paciente. Não vai. E a farmácia tem uma outra obrigação. Muitas vezes o médico segue também um script ao fazer uma fórmula.
E se as doses não estão de acordo ao que se espera numa situação, a obrigação da farmácia é ligar para o médico e corrigir essa eventual situação para minimizar o risco do médico, que por algum descuido qualquer pode eventualmente ter acontecido. Sim, e orientar também o médico, não só quanto às doses, né, farmacotecnicamente. Por quê? Eles não tiveram farmacotécnica na faculdade, com certeza, né? Isso é uma obrigação realmente do farmacêutico, porque tem vários problemas em associações, né? Uma coisa que não pode associar a outra. Tem aquela medicação que tem que ser manipulada em cápsulas gastroresistentes, né? Um exemplo é o Bintestil, sempre em cápsula gastroresistente. Hoje eu peguei uma receita em que tinha uma fórmula com Bintestil em sachê. Aí tive que orientar a médica que realmente não dá para ser feito. A maioria dos médicos aceita muito bem hoje. Antigamente não era assim. Né? Quando você ligava para o médico para orientar de uma forma, nossa, quem é você? Farmacêutico? Ixi, não, mas eu sei prescrever. Né? Então, mas hoje mudou bastante. Hoje os médicos nos ouvem bastante, né? E o legal é farmácia no como é que posso falar, né? As formas farmacêuticas. Sim, hoje tem uma infinidade de formas farmacêuticas, né, em que a gente pode veicular esses suplementos, essas medicações, até para melhorar a adesão do paciente, né, ao tratamento. A gente trata muitas crianças com autismo que têm uma seletividade palatar assim, gigante, que não se acostuma com o sabor, com uma textura. Então, a gente tem que fazer adaptações o tempo todo. Nós temos filme oral, filme vaginal, nós temos o sachê, temos gomas de colágeno, temos o chocolate. Então, sempre para melhorar essa adesão do paciente. Porque não só a criança, um idoso também, que tem dificuldade de deglutição. Conheço muitos adultos também que não conseguem tomar cápsulas. Eu já prefiro cápsula, prefiro tomar 50 cápsulas do que tomar um sachê. Eu cápsulas também. Eu não sou a do sachê. A minha irmã Vilma ama um sachê. Nossa, adoro o sachê. A louca do sachê. Ela me vê tomando cápsula, ela se assusta, isso? assim. Como assim? Né? Então, a farmácia de manipulação, ela possibilita uma variedade de formas farmacêuticas. Que tem muita gente que não sabe, né? Sim, exatamente. Tem muito paciente ainda que não... Em diversas doses, em diversas associações. Então, sempre na medida para aquele paciente, naquela quantidade que será necessária para aquele tratamento, seja 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem paciente, já ocorreu, de um paciente comprar, por exemplo, uma vitamina D que todo mundo acha que é inofensivo, né? O paciente tinha que tomar por 2 meses e repetir o exame. Mas ele continuou tomando por 1 ano. Desmineralizou. Aquele paciente era uma criança. Por quê? Foi lá na prateleira, pegou a vitamina D em altas doses e tomou, comprou uma importada que tem altíssimas doses, né, doutor, lá fora. Aqui é mais difícil de encontrar. Então, Basta a farmácia de manipulação... a ter aqui, né? Sim, sim. A indústria está fazendo. Mas a farmácia de manipulação, ela consegue te dar um tratamento e uma segurança para o médico também, porque ele consegue acompanhar aquele paciente. Ele vai ter que voltar no consultório para ter uma receita, porque na farmácia de manipulação... Tudo que você quiser é sobre prescrição ou médico ou de profissional habilitado. Você não vai conseguir comprar uma dipirona numa farmácia de manipulação. Dipirona não consegue. Não vai conseguir comprar uma dipirona só porque você está com dor de cabeça sem uma receita médica, né? Porque é medicamento ainda. Então, assim, sem uma receita, você não compra nada dentro de uma farmácia de manipulação. É muito diferente de uma drogaria, que você vai lá na prateleira, pega o que você quiser, se automedica pelo tempo que você quiser, você pode ter uma consequência muito, muito grave com aquilo, né? Então, a farmácia de manipulação é uma forma muito segura para você fazer um tratamento para o médico e para o paciente. E às vezes tem profissionais, né, de outras áreas, médicos que vê outro profissional que pode prescrever e quer. Aí você está atendendo a receita desse profissional e pode, né? Por causa que é lei, né? Sim. O profissional habilitado é lei, é pela lei. Sim. Mas o profissional tem que estar muito bem preparado, porque tem muita gente aí na internet falando que prescrever é muito fácil, principalmente a prescrição farmacêutica. Acho que é muito fácil, é muito simples. E não é assim. Você tem que atender uma série de fatores. Aí eu vou contar até para o doutor Efraim. Uma médica foi atender numa clínica de um amigo meu, que é médico, veio da mesma escola do doutor Efraim. E ela chegou falando que queria atender também ortomolecular. Aí ele perguntou, onde você fez a pós-graduação, né? Numa conversa, ela falou, não, eu não fiz, eu recebi um formulário de uma farmácia, vou prescrever esses suplementos aqui. Ele falou, mas isso não é ortomolecular. Como assim? Então as pessoas acham que é copiar uma receita de bolo. E não é assim.
o raciocínio vai muito mais além, né, doutor? A avaliação vai muito mais além. E é por causa desses profissionais, né, que usam a ortomolecular, o nome ortomolecular, de uma maneira totalmente errônea, equivocada, que o nome ortomolecular foi muito desacreditado, né, perdeu toda a credibilidade durante muitos anos, mas ganhou muita força nos últimos anos, sim. Tanto é que o Congresso, com 3 mil pessoas, 3 mil profissionais, tantas empresas também apostando naqueles profissionais, né, ali com patrocínio. Então, a ortomolecular, eu acho que ela só tende a crescer mesmo. Porque todo mundo hoje está falando de individualização. A indústria está tentando caminhar por esse caminho, mas eu acho que é aí mesmo, tem que ser assim. Porque vai melhorar a qualidade de vida do paciente, é em prol do paciente, né? Então, a farmácia de manipulação, ela tem esse papel muito importante nos últimos anos, né, ganhou muita força, principalmente com a ortomolecular, nutrologia, medicina integrativa. Né? A gente é suspeita para falar, né? A gente tá aqui, suspeito você fala pra falar, tanta coisa né? para fazer. Que vocês são do mercado há tantos anos, né? E, doutor, você acha que vai se tornar especialidade um dia? Você já tentou, tenta, tem planos para isso? Não estou apostando nessa possibilidade, devido a que ela seria um capítulo interessante para praticamente todas as especialidades. Ela não tem uma cara própria, digamos, para ser especial. Porque ela combina com clínica médica, ela combina com nutrologia, combina com endócrino. Então, a jogada mais inteligente para você ter um controle ético do funcionamento dos colegas é virá-la um capítulo em qualquer especialidade que quiser incorporá-la como própria, e assim você pode estabelecer os princípios básicos para até onde podemos ir com esse tipo de tratamento. E, sem dúvida, a nutrologia seria, talvez, a especialidade mais interessante, a mais inteligente para, eventualmente, absorvê-la. Eu não sei, eu acho que, mientras eu esteja na atividade como médico, duvido que isso termine acontecendo. Talvez lá na frente vire com um terceiro ou quarto nome, sei lá, personalizada, transacional, integrativa, envelhecimento. Longevidade. Em verdade, pensa assim. Todos os outros nomes que existem é porque o céu não tem suficiente espaço para colocar tantas estrelas. Então, todos eles nasceram dentro da ortomolecular. E claro que existe gente mais avançada, com ideias, e que quer o seu espaço, e que é lógico, é natural isso. Então, eles saíram da ortomolecular e foram criando outras entidades que teriam o mesmo aspecto. A única coisa que mudava era simplesmente o nome. Era a mesma mulher, só trocava a marca do vestido. Entendeu? Ótima analogia. Eu tenho, antes da gente chamar para o final, eu tenho uma curiosidade meio lúdica aqui. Já assistiu o Breaking Bad, doutor? Aí o Efraim aqui, eu queria saber. Lá vem. Eu não sei se é ficção do Breaking Bad, mas se o professor de química, né? Super inteligente, fantástico. Tem uma hora que ele pega a tabela periódica. Eu acho demais a tabela periódica. Eu tô louco pra ter um quadro e não fiz ainda um quadro da tabela periódica. Tem espaço aqui, viu, Jovem? Se você quiser. Eu acho que dá pode, pra... tem parede, dá pra colocar um tabela. Legal. E ele falou uma coisa interessante, dando aula pra ex-mulher dele, né? Que era a sócia. Que nós somos uma tabela periódica, 99% é tudo ali da tabela periódica. E o que sobrava era alma, acho que 1%. 99% era a tabela periódica e 1% é alma. É fictício isso, doutor. É uma pergunta meio boba aqui. Eu acho que somos metade e metade. Metade, metade? Metade e metade. Porque uma parte, apesar de ser ativa, viva, etc., que é a famosa tabela periódica, ela é que determina como teu corpo vai funcionar. Ela é a gasolina que você coloca, que vai ser combustionada e que vai fazer girar as rodas. Então, a tabela periódica é o que eu diria é a bioquímica do organismo. A fisiologia é o funcionamento. Beleza. Então, a tabela periódica faria funcionar teu organismo. Se o organismo não funciona bem, vai virar patologia, doença. Se você corrige a bioquímica, você vai corrigir a fisiologia e você volta a ela. Então, eu acho que a alma e os sentimentos entram dentro de um componente que eu chamo sistema autonômico. Autonômico, independe de tua vontade. Ele está formado por um sistema que acelera e outro que desacelera, que se chama simpático e parasimpático. Ele controla o outro 50% do corpo. E quando não funciona bem, Ai, acontece a quando não- desautonomia. Desautonomia. Poxa
Poxa. O doutor escreveu um livro sobre desautonomia, né? Sim, chama Tem um Síndrome livro. EOK12. É muito interessante, muito interessante. Foi deixar na... Estou lançando uma matéria, vou publicá-la nos Estados Unidos agora, chama, não sei se vocês viram na Veja desta semana, porque a Veja é a revista mais científica do mundo, né? Se você quer vender uma ideia, põe ela na Veja. Se ela está certa ou errada, entre Veja entre Veja e Fantástico você vende tudo. New England Journal of Medicine, Veja e Fantástico. Saiu na Veja desta semana, e me deu um branco, acho que ia ser... Veja e Fantástico, né, doutor? Não, mas é Veja e Fantástico, e saiu uma matéria, sobre neurodermatites, prurido, ter coceira, sem razão nenhuma. E a causa mais frequente é estresse. Isso está descrito em um livro meu publicado há 10 anos atrás, que chama Neurodermatites por causa do sistema autonômico. Então você faz todos os exames para ver onde está a alergia e você não encontra. O problema é a emoção. A emoção que determina essa coceira, que muitas vezes nem aparece bolinha para você se coçar. É por isso que a clínica é soberana. Isso se chama neurodermatite. Eu chamei ele de síndrome EOK12. Se você entrar no Google e colocar síndrome EOK12, ele aparece automaticamente, ele explica todo. E é desautonomia, perda do controle do sistema autonômico. E só botei EOK12 porque EOK é meu nome. E botei o 12 só para confundir o meio do campo. Filha da mãe. Doutor, chegamos ao final. Quero agradecer, Vanessa. Poxa, eu que agradeço a doutor, oportunidade. uma honra. Espero também que a nossa audiência tenha gostado. E já aproveitando, né, Júlio? Se inscreva no canal, senta o dedo no like, deixa comentário e acione as notificações. E se for deixar alguma mensagem para xingar, criticar, pode xingar. Ele sempre fala isso. Só não escreve letras garrafais. Ele afasta eu acho que fica feio, parece que tá gritando. Não faço, tô brincando. Gente, e aí a gente, para finalizar, tem que pedir uma frase pros dois, né? Agora vai ter que ser os dois. Olhando para essa câmera aqui, que mensagem você quer deixar do seu coração? Do Hurt. Vai pela eternidade. Que mensagem você quer deixar para nossa audiência? Hoje nós estamos no presente. Talvez você aí esteja no futuro, sentado na sala da sua casa. Doutor, passa a bola para o doutor primeiro. A verdade é que a vida é muito curta para deixá-la passar sem tentar aportar uma maior quantidade de conhecimentos, experiências, dúvidas e esclarecimentos. Aproveite seu tempo. Amanhã pode ser muito tarde. A vida é um oceano rodeado predominantemente por ignorância. E apenas tem um oásis de conhecimentos. Temos que ampliá-lo. Não, ele é demais. Eu nunca. Não dá para competir, né, gente? Caraca, o cara deu um não dá para competir. Meu nariz. Não tem como, rapaz. Bom, eu vou citar a Ayn Rand, que é a minha filósofa favorita, né? Russa, porém radicada nos Estados Unidos. Então, ela diz que o mundo que você deseja, ele existe. Ele é seu. Então, busque o que você quer. E cada ser é único, hein, gente? E todo mundo gosta de ser tratado como único. Nossa, fechou, meu. Obrigado, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio.